Olá pessoal, Sérgio Santos, estou com meu parceiro aqui, André Moura, no Comunidade Segura, o podcast que fala de segurança pública de uma forma diferenciada. Né? Algumas pessoas até me perguntam quando é que a gente vai aqui, André, falar de tiro, de morte. Não, a intenção... De violência. De violência não é essa. A intenção é fazer essa prevenção para que esse tipo de evento não ocorra, tá bom? Então, vamos para mais um. Estou aqui com meu parceiro novamente, o André, com duas celebridades hoje, André. Sim, duas advogadas. Super Apresenta aí pra gente. Que é a doutora Fabíola e a doutora Ana Cláudia. Estão aqui hoje para falar sobre saúde mental dos operadores de segurança pública. E eu gostaria que as duas se apresentassem, falassem um pouco do seu currículo. Onde trabalhou, né? Tal. E para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Siquara, eu sou advogada, psicanalista e psicóloga em formação. Trabalho com mediação de conflitos. Também estou trabalhando aí em parceria com alguns projetos, junto com a doutora Fabíola, na Rede Internacional de Excelência Jurídica, como diretora da Comissão de Saúde Mental da Rede Internacional de Excelência Jurídica. Fabíola Orlando, uma honra estar aqui, viu, para trabalharmos em rede. Então, eu sou Fabíola, sou formada em Direito, da Universidade de Brasília. Então, há 25 anos eu fui para os Estados Unidos trabalhar em rede pelo enfrentamento da violência doméstica e direito de família e psicanálise. Então, eu tive a prática social e eu acredito no trabalho em rede, tá, da segurança pública para a comunidade. Hoje estou como gestora da Câmara de Cultura da Paz, do CODES-DF, junto com a Flávia. O CODES é o que, Fabíola? O Conselho de Desenvolvimento Estratégico Econômico do DF. A gente pauta o DF, tá? Então, nós somos um conselho apartidários. A gente tem várias metas. Então, uma das nossas metas está aqui hoje, então, a comunidade segura. E a gente pauta o governo independente de bandeiras. Então, a gente cobra o governo, tá? As políticas públicas. É um plano de Estado, na verdade, né? Então, a gente tem um plano de Estado e a gente vai cumprindo as metas junto ao governo. Tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, falando de saúde mental, que é um tema que eu amo, porque eu venho estudando aí ao longo de 4, 5 anos, e principalmente para falar da saúde mental relacionada a essa comunidade segura, os operadores, né? Então, quem cuida da segurança, que estão, exatamente, os agentes de segurança pública que estão no front, estão ali no front e nosso máximo respeito, né, pelo seu trabalho, inclusive porque a função está imbuída de muito esforço, né, de fatores estressantes, e são eles que estão aí responsáveis pela manutenção da paz, né, da ordem da nossa sociedade. Então, nós estamos aqui com muita alegria para colaborar com essa... A gente que agradece, doutora Ana. Gabriel, faz favor, coloca essa imagem aqui que eu já vou botar aqui, já vou botar fogo nesse parquinho. E já vou fazer a primeira pergunta para as doutoras que estão aqui. Coloca essa imagem aí. Olha só, essa imagem... Eu já passei por algumas coisas dentro dessa polícia militar que só Deus. E eu vejo, e como a senhora falou aí, doutora, uma imagem que... Bom, eu vou deixar para vocês comentarem depois. E a minha pergunta é o seguinte, eu sempre gosto de abrir esse tema dos operadores de segurança pública, que é de extrema importância, como a senhora falou. Quem guardará os guardiões, então, doutoras? Quem guardará os operadores de segurança que são responsáveis, né, para dar segurança para a nossa comunidade? Fique à vontade. A questão da saúde pública, né, nós questionamos assim, primeiramente, o que é saúde, né? O que é saúde mental? Então, saúde mental é você estar, pelo menos, com suas faculdades tranquilas, equilibradas, para você enfrentar o dia a dia, enfrentar os desafios, né? E isso é o que proporciona a saúde mental. E aí nós vamos permeando aí pela questão da atividade que é extenuante, né? Então você imagina o quanto que é necessário se trabalhar a classe, né? Por quê? Porque quando o policial está ali à frente, ele tem alguns desafios internos, né, para lidar no dia a dia, mas tem também a cobrança excessiva da sociedade, que é aquela capa do herói. O que eu vou fazer se eu não for bem sucedido? E isso traz uma gama de cobrança interna
E se realmente não for cuidado, zelado, né, não houver um projeto, programas assistenciais nesses sentidos, não tem como consubstanciar a função real, que é de proteção. Porque o policial ele está à frente, mas ele está ali como uma esponja. Ele acaba aderindo toda a angústia da sociedade. As dores todas da as, sociedade. toda, né? exatamente, as dores da sociedade. Então, aquilo vai refletir na vida pessoal. Então, a gente sabe, inclusive, quantos transtornos o policial hoje não sofre. Né? São muitos e diversos transtornos incidindo aí na classe. São questões relacionadas ao suicídio. Claro que o suicídio... Assim, até, Ana, vou até pegar esse gancho seu aí, que, assim, enquanto presidente da RIEX-DEC, há 8 anos a gente faz um trabalho de enfrentamento à depressão e ao suicídio, tá? Então, vários. Então, já impactamos aí quase 3 milhões de pessoas com a nossa equipe de voluntários. E todas as palestras, todas as rodas, todas as habilidades que a gente vai, escutativa, o primeiro ranking, né? Então, é o policial, é o bombeiro, é o médico, é o enfermeiro. E mais um primeiro é o policial. Então, quem está no front. E assim, a gente precisa saber também que quem está no front é a gente. Nós somos humanos, tá? E a primeira coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos, então isso há 25 anos, meu filho tem 24, é o quê? Primeiro, a gente tem que cuidar da gente. Então, lá eu aprendi a cuidar de mim. Então, lá eu fui para vários grupos de ajuda, a Lanon, a vários, que eu tinha que fazer a prática social, para eu atender aquela prática social. Então, eu ia pegar a violência doméstica, mas eu ia pegar a vítima e o opressor junto com o policial. E aí eu percebi lá como o policial lá, estou falando em Connecticut, tá? Então, assim, na cidade de Denver, de Waterbury. Então, assim, como é a capacitação, como eles tinham uma outra abordagem. Então, eles não tinham nem... Que eu aprendi muito lá, eles não viam o réu como o inimigo, sabe? Então, todos eram doentes emocionais. Que é a nossa prática aqui. São doentes emocionais, entendeu? Sociedade então, assim, como e aí eu via como que tinha que ter, que eu falava assim, gente, que falou, como é que você vai lidar com isso? Pra gente, né? Que lá é cônsulo, mas seria um mediator, né? Então, assim, como é que vocês vão trabalhar com isso? Também as dores do outro. Então, como os nossos policiais enfrentam essas dores? Porque eu te falo, eu fui assessora na PGR por 7, 8 anos. Tá? Então, era só processo criminal. Chegou um ponto que eu falei, não quero mais. Eu saí, entendeu? Porque era só criminal. Então, era questão de parecer. Eu fazia pareceres. Então, eu nem via lá. Eu só era para STJ. Então, assim, eram tantos casos de barbárie. E eu falei, gente, como é isso? Aí, e o operador da segurança pública? Então, a Criana... Mas essas barbáries eram... Não, eram os processos. Então, o quê? Era todo tipo, homicídio. Então, mas você lê. Então, eu, enquanto Lena, operadora do direito, fazer um parecer é uma coisa. Mas quem está lá? Porque aí quem são as testemunhas dos casos? Os policiais, gente. Entendi. Os policiais são testemunhas no quem júri, chega primeiro no júri, no tribunal de júri. Então, assim, estamos cuidando. E aí eu lembro que a gente fazia muito. E a gente teve um trabalho na Covid que era para atender a comunidade. Mas eu sempre escutava lá então vamos pensar, dos diretores, né, da segurança pública. Ai, doutora, a gente precisa muito de cuidar. Aí um dia eu falei, mas a gente tem que cuidar de verdade. Não quero que fale aqui bonito. Vamos cuidar da saúde. Porque eu falei que é um processo. Eu falei, processo de terapêutico. Eu faço terapia há mais de 30 anos, gente. Isso. Aí tem alguém que fala, não, tem que voltar de novo. Porque é a minha história. Não é a sua história, é a minha história. Pode ser que eu seja forte para um bando de coisa, tá? Mas tem uma questão ali que eu não vou ser forte. Então, eu tenho que respirar, eu tenho que pôr o pé no chão. As instituições, elas quebram essa história. Elas acham que um operador de segurança pública, e aí com experiência própria, é só um número. Gelado, é um gelo. E aí, doutora Ana, entra a tal da síndrome do super-homem. Super-homem. Né? Que a gente já até comentou aqui, né, André? Tem que ser em casa e fora, né? Ainda tem isso ainda. Ainda tem em casa e fora, uma cobrança, exatamente. E aí a gente percebe também na imagem quanto que ele está ali, contaminado com tudo que ele viveu, né? É muito difícil você dissociar. A prática recomenda que você seja ajudado terapeuticamente também para que você não se identifique com as causas. Senão você acaba levando para casa. De igual modo, eu também tive um tempo como operadora de direito em vara criminal e era muito extenuante.
Porque não tem como você dissociar. Não tem. Você começa a ler e você começa a ficar realmente abatido com a Até o quantidade André de situações falou disso no passado. desgastantes que vemos, né? Então, foi até, inclusive, um período que eu me senti até mais, digamos assim, o sistema nervoso até mais abalado, foi por conta disso, pela gama de situações. Então, a gente busca procurar uma terapia, e a terapia é fundamental. E é bom sempre lembrar... Para todos nós, primeira coisa, né? E é bom sempre lembrar dessa questão, né? Porque o que pode ser um gatilho para mim, não é para você. Né? Então, às vezes, a pessoa está ali trabalhando, digamos, com a morte de uma senhora e ele se identifica com a sua avó ou com sua mãe, Sim, certo? Ou quando acontece já. exatamente o inverso, às vezes, de uma criança. Não foi para um policial, mas foi para o outro. Então, vamos trabalhar onde? É necessário. É necessário. Esse olhar é necessário, E é senão urgente. a gente não vai ter qualidade. E onde que vão parar, né? A gente vê, então, a questão do suicídio, tem vários transtornos que a gente também observa, que é o transtorno pânico, por conta da situação estressante que se vive. Também tem as questões assoladas aí pós-traumático, quer dizer, o policial vive uma situação onde ele investe toda a força, toda a atenção ali, energia, né? e de repente ele vai, naquele momento ele não sente. Ele está ali tranquilo, mas depois vai reverberar. Então, tem que ser trabalhado o distúrbio pós-traumático. E ele é um agente que ainda trabalha 24 horas por dia com uma arma, né? 24 horas, é isso aí. Então, é um fator facilitador, né? Facilitador. O suicídio. Isso. Quando a gente fala assim... E também tem as questões... Olha, o índice é altíssimo. Vocês sabem que o índice transtorno mental, não, de acidente com armas, automutilação, né, digamos assim, Sim. é muito alto. E justamente por quê? Porque às vezes passa por essa parte aí também de atenção, falha. E fora a senhora também... acha que esses acidentes poderiam ser incidentes que são divulgados como acidentes? Sim, muitas vezes sim. Eu creio que sim. Porque eu acho que a gente tem os transtornos, né? Então, assim, vamos tem pensar, que ver nós os transtornos. normais, sociedade normal, né? Vamos pensar aqui agora, gente, com a questão do Rio Grande do Sul. Vamos pensar uma coisa Brumadinho, Rio Grande do Sul. Uma coisa, então, uma tragédia. Está impactando todo mundo. Nós iremos ter aí a colheita desse impacto daqui 6, 7 anos, de todos os brasileiros. Porque a gente ainda não baixou quantos mortos tem. Eu morei ali em São Leopoldo na minha época de 20 anos. Gente, ali tem muito. O povo ali, o idoso, ele mora sozinho. Então, o que tem de gente morta ali virou um cemitério ali. A gente não sabe ainda. Você já imaginou, mas quem está ali? Vamos pensar, o bombeiro, o voluntário, olha todo mundo. O impacto que está sendo, que a gente não sabe o impacto. Como é que nós vamos cuidar dessas dores? Sim. As crianças, então. E esse policial que está vindo nisso? Está vindo isso. Aí veio Covid. Aí aumentou a violência. Aí tudo. Gente, a gente não aguenta. Porque eu falo assim, eu sou advogada. E eu tenho meu tempo para cuidar. Eu falo assim, tem causa que eu falo, eu não quero essa. Não dá. Não dá. Hoje eu não quero. Quando é muita criança. Não, olha. Então, assim, imagina esse que é obrigado, porque é servidor público. Te cobram. Porque assim... Tem que cumprir o horário. Porque eu falo, gente, assim, o que mais nos dói, até o Sérgio viu, a gente tá num grupinho ali, nós três, toda hora, que a Ana sabe, que a gente recebe toda hora pedido de agendamento de saúde mental, que a gente tem um voluntariado. Toda hora, suicídio, 18, 20, senhora... Mas aí a gente vê nossos colegas, operadores, colegas nossos, então, nós crescemos aqui em Brasília, a gente sabe, nós somos daqui. Morrer. Não, a gente está perdendo. Aí virou normal, gente. Sim. Você viu aquele lá? Perdeu esse. O problema é esse. Perdeu nisso. Aí eu falo, eu tenho uns grupos de orações que a gente recebe, fulano. Aí eu falo assim, meu Deus. Aí eu falo, eu tô vendo toda hora perder. Vamos pensar, estão falando do operador da segurança pública. Mas a gente tem esse aí, tem todos, que gravou com a Covid. Não, o que nós se o operador da segurança pública tem o dever... ele ainda responde por crime omissivo. Comissivo. E comissivo. Né? Exatamente, porque ele tinha o dever... Como é que o colega não viu? Aí eu falo, como é que o chefe não viu? Porque assim, eu falo pra vocês hoje, faz 6, 7 anos, como é que eu comecei a trabalhar com enfrentamento à depressão e suicídio. Gente, que Brasília hoje, há 7 anos atrás, nós tínhamos 5 tentativas dia de suicídio criança e adolescente, gente. Hospital público, vamos pensar. Hospital público. Em 19, 5,
Agosto, tentativa de criança, adolescente, público. Estou falando, então, os que chegam aí que não tem plano de saúde, né? Então, a camada da sociedade. Imagina. Então, imagina. E aí, o que nós podemos fazer? E aquela outra camada que não quer, né, se expor. O iceberg mesmo E aí incalculável. eu falo, e a dor do outro? Aí eu sempre falo assim, meus filhos, e aí eu falo, meu filho de 24, 22, gente, de janeiro até agora, eles perderam 4 pessoas, tô falando, estão ricas, fazendo medicina, fazendo isso. E tá impactando na vida dos meus filhos. Eu falo, mãe, mas o que é isso? Só que tá ficando normal. Mãe, tá existindo normal. essa questão da banalização Como isso? da vida, né? Como isso? Como que é normal? Porque impacta a sua vida. Agora você falou, eu sinto. Sim. Aí eu muito. falo, meu filho, aí eu fico assim, não, vamos orar, né? Orar pela família. Mas vocês têm que escutar mais. Eu falo assim, escute, como é que a gente pode salvar? Porque a questão da depressão e suicídio, gente, se a gente escuta o outro, a gente puxa o outro, porque eles são as dores da alma. Sim. Então, assim, o agente de segurança pública não tem. Vamos pensar. Fica muito. frustrado porque não E conseguiu, muito. né? E Frustrado. Eu já escutei de agente policial, ó, só pessoas do bem, assim, não que não tenha do mal, não, pessoas assim, falando assim, doutora, eu atuo ali em Samambaia. Muitos, aí falando caso da dependência química, quantos casos que a gente faz a blitz e a gente vê que quem tá ali pegando a droga são servidores, só carrão, servidor público, filhos de grandões. Fala assim, meu filho, eu fugi da clínica. Eles ajudando. Então, vai. Aí liga pra mãe. Então, assim, vocês também ainda preocupam. Mais ainda. Aí eu fiquei assim, é verdade. Aí ele falou assim, o quê? Aí ele falou assim, olha lá, na Samambaia tem um lugar. Eu aí fico, vai, assim, os carrões, servidor público desesperado por droga. E eles tentam ajudar, Ana. Ei, cadê? Você não estava internado? Não consegui, recair. Não consegui, infelizmente. recair. Essa fuga... Pois não, doutora Ana, pode? Não, pode falar. A procura pela droga é uma fuga. Uma fuga, né? também. E a senhora falou que esse operador tenta ajudar. Tenta ajudar. Mas, doutora Fabíola, muitas vezes nós não conseguimos, eu vou me colocar mesmo, porque a gente não somos preparados para isso, né? A gente não somos preparados para estar com o outro ali. A senhora fala, a dor do outro, às vezes não... Não dá. Mas aí eu... É para psicólogo, acolhimento é para psicólogo. Aí eu volto na instituição. Eu brigo muito com a instituição, porque, como eu falei, a pessoa... A capacitação, né? Nós somos só um número. Se lá não tiver o soldado, vai o cabo. Se não tiver o cabo, vai o sargento e assim por diante. E como é que vai, Sérgio? Eu falo pra você, como é que, aí esse mesmo colega falou isso. Na verdade, eu tava no médico, aí eu escutei. Eu falei assim, vou escutar, né? Então, assim, eu falo, e como é que você acolhe? Porque aí eu sou filha de psicóloga, tá? Então, assim, minha mãe é uma referência em Brasília há 40 anos. Então, assim, só que eu vi, então, eu com meus 10 anos, 7 anos, lá em Taguatinga, na Clínica Santa Clara, eu estudava, sei lá mais, eu ia lá ficar na porta da clínica com minha mãe, pessoa chegando arrastada, aí ia saindo bem, tá? Então, eu sei que psicólogo não é para doido, mas tem os que têm a doença mental. Exatamente. Me fala como que o nosso operador da segurança pública, que é o que vai para o front, vai conseguir atender um esquizofrênico, quem está em surto psicótico. Gente, como eu falo, que quem tem que fazer isso é um psiquiatra, é um psicólogo, é o enfermeiro, que não consegue ainda às vezes. Igual você falou, tem a mediação ali quando normal, mas... E aí? Aí vocês vão pro front. Vocês já imaginaram isso? Eu vi um vídeo essa semana que foi exatamente a isso nossa aí. briga foi minha briga é? Isso, exatamente. Só complementando, que aí a senhora continua, porque é muito importante para a área da senhora. Ó. Eu vi um vídeo que é o seguinte, o rapaz está desequilibrado. Exatamente como a senhora narrou. Aí tem lá SAMU, tem não sei o quê, e tem um policial em pé. Essa semana. Sim. Aí ele vai, ele pega um negócio, aí ele pega uma faca, ele tá louco. Você vê na feição dele. Aí todo mundo controla, ele não agride ninguém efetivamente, mas ele tá com a faca na mão. Tá ali, né? Ele desequilibrado, fora de si. Então aí o SAMU, ele chega perto do SAMU, sai e corre pra lá. Quando ele chega perto do policial, ele tira uma pistola, dá um tiro e o cara cai. Você tá entendendo? Por quê? É o que o Sérgio fala sempre. Ele é preparado para isso, para atirar, dar paulada, algemar e levar. É o preparo dele. É aí que entra a senhora. A capacitação ali, né? Como a instituição poderia estar trabalhando isso? Mas isso tem a ver com o que você acabou de falar. Antes eu vou fazer um parêntese, porque quando eu disse aqui que poderia existir, né, situações onde um laudo
pericial saiu como Um digamos, uma incidente. possibilidade de suicídio, e eu calculo que pode ser também um incidente, eu quero dizer que, às vezes, o próprio laudo deixa margem a questionamentos. Então, é nesse sentido, porque o perito tem toda a habilidade de discernir. Se eu Não pudesse, é sobre se eu isso que eu pudesse estou quantificar, questionando. não, mas isso só tá certo. Se eu pudesse quantificar, ia botar os 98%. Mas, enfim, não é sobre essa questão, porque a gente acredita no trabalho do perito. Mas quando a gente verifica essa foto, por exemplo, que aí você trouxe aí essa questão dele vir com esse confronto. Confronto. Olha, né? ele está ali. Saúde Se ele mental. for um ser humano que não porta muitas histórias de Isso. dores, de angústia, ou não porta um transtorno que está ali na iminência, né, de vir a De se explodir, instaurar e restaurar. explodir, ele vai ter uma condução mais tranquila. Mas não são todos que são assim. Todos nós temos a nossa subjetividade. E nós portamos, sim, nossas dificuldades emocionais. E tem muitas pessoas que portam transtornos. Então, uma situação dessa, a gente não pode falar assim que pode ter existido da parte dele, pode ter sido um distúrbio pós-traumático, ele pode ter reagido dessa forma. Existem várias formas. Mas foi o paciente que tirou nele, né? Que ele... Não, o policial que atirou no paciente. Ai, não. Ele Essa pode, separação ele que eu tô estava fazendo, ó. precisando, O ele SAMU estava precisando de gravíssimo. um trabalho. É. Entende? E Um trabalho sossego, não, um remédio, psicológico, um enfermeiro um para enfermeira. segurar por trás. Gente, tem todas sim, essas formas. Mas tinham Porque vários isso aí agentes, denota inclusive da o sociedade. E ele desequilíbrio. não Total. investiu Total. literalmente. Só que é o seguinte, é o que eu estou agora eu trazendo entendi, que eu para achei que fosse o discussão. contrário. É que, que o rapaz do SAMU fala, ele está descontrolado, desequilibrado, vamos tentar segurar. Contei, né? Que eu contei, isso vamos vai tentar contenção, conter. O outro rapaz fala, gente, segura, não sei o quê. Aí quando chega perto do policial, aí o que o policial está treinado para fazer? Tá. Puxar e atirar. atirar. Foi Tudo no que ele automático. fez. Porque Tá, na aí o cara realidade... cai tudo bem, dá até, ok, excludente de licitude, ó, Sim, beleza, claro, ele tava na com uma questão faquinha na legal, mão, sim. essa coisa toda. Mas assim, era pra tanto? O excesso não- perpassa por essa questão emocional. Não era, André, porque assim, 2018, e eu falo que eu sou o melhor negociador, não tenho curso de negociador, mas eu fui o melhor, só exemplificando o que você está falando aí. 2018, eu estava na ocorrência Planaltina, que eu fui o melhor negociador do mundo. Porque tinha um cidadão que queria ver a filha dele, queria se suicidar. Só que aí é o seguinte, eu tive que negociar com ele e negociar com os policiais que estavam querendo entrar também. Pra acabar Tem que ali fazer de isso uma vez. mesmo, Sabe? Então, assim, eu até brinco. Eu tive que negociar com os policiais que estavam querendo entrar, que são duas coisas Mas é uma diferentes. negociação mesmo. São duas situações Isso, é um diferentes. cara que está querendo tirar a própria Sim. vida de um perpetrador. Só que isso você só vai ter nas polícias. Pra tirar a vida dele também. Meu Deus. Não, mas duas ocorrências. Tem um cara que quer suicidar mesmo, tirar a própria vida, e tem aquele cara que, sei lá, um assalto errado, alguma coisa, ele pegou alguém de refém. Aham. São duas situações. Mas geralmente só é um negociador, um cara que é formado em negociação para fazer isso. O primeiro atendimento que a gente estava discutindo aqui, doutor Fábio e doutora Ana, não chega. Aquele cara que está lá na ponta agora, que está lá no Paranoá, ele não tem essa condição porque não é ensinado a ele. Sim. Esse cara aí, certeza. Esse episódio aí que você falou que ele atirou. Porque ele era um suicida, não é isso? Tava querendo. Talvez, eu sei que ele estava muito perturbado. Então. Tem um vídeo recente, é porque mas Assim, tá. gente, e também tem outra questão, Ana, que a gente sabe disso, que no simpósio internacional que teve agora lá da Polícia Federal, falando isso, que agora chegaram umas drogas que os policiais falaram que podem vir 20 policiais que não derrubam a pessoa. E aí? Sim, E aí, né? É verdade. E não, eu quero te perguntar, e No aí? manuseio dessas Isso foi no drogas. simpósio internacional, falou assim, não derruba. E já chegou em Brasília, gente. Já chegou em Brasília. Falou que não derruba. E aí, como é que vai fazer? Então, assim, até o preparo para esse agente... Totalmente. Até para saber recuar. Falar assim, ó, vamos recuar, vamos chamar agora um corpo de bombeiro com toda a equipe para dar um remédio. Porque falou que não segura. E ele fica louco. Falou que fica Então, louco. assim, Até isso você não tem equipamento. Nós não temos esse equipamento todo. Nós tínhamos aí a taser, que é a arma de elétrons que incapacita, mas você não tem esse preparo todo.
Nós não somos formados ainda para estar ali. E precisa, gente. Sim, Acho que é lógico. uma pauta que a gente pode, né? Com a Flávia Portela, a gente pode. Uma Flávia, é uma pauta que a gente tem que trabalhar, viu? Sim, doutora. Que está piorando, né? Quando a senhora fala da formação, doutora, né, é isso que a gente prega. É a formação. Quando eu vou, assim, quando o policial ele entra em qualquer academia, seja ele polícia civil, polícia militar, polícia federal, parece que nós somos tirados da sociedade. E assim, eu sou um anjinho agora, eu não faço parte da sociedade. E a sociedade é meu oponente. E meu oponente. É isso que acontece. Mas acontece mesmo. É isso que acontece. Você está reclamando do militarismo? Não, nós tínhamos que ser uma polícia de segurança pública, não uma polícia militar. Você está dizendo que tem que desmilitarizar? Eu estou dizendo claríssimo. Comunidade, né? E dizer que se desmilitarizar, isso não quer dizer que o policial agora vai andar só com estilingue, não. Estou falando no trato com as pessoas. Porque quando eu entro numa academia que eu grito, vou entrar na favela jogar o corpo no chão... Não, sou um cancelador de CPF. Isso, sou um cancelador de CPF. Que história é essa? Desculpa, mas isso é um homicídio. Sabe? Então é isso que é passado pra gente. E isso eu acho, doutora Priscila e doutor Lana, tem que ser discutido. Essa formação. Viu? E outra coisa, a senhora vê suicídios e essas complicações somente no operador. Nessas pessoas que você falaram aí, que está lá na ponta. No gestor, muito difícil. Sim, e esse perfil, assim, combativo, desenfreadamente, digamos assim, é um trabalho realmente feito durante a formação, a gente percebe isso, né? Qual é o temor ali que a gente observa, né? É de que as atuações, elas fiquem fragilizadas. Então, existe esse empenho de fazer valer a força, o combate, porém, o que se percebe também? Que quando um policial ele demonstra mais humanidade, ele é caracterizado como fraco. Sim. Né? Então, isso realmente precisa ser trabalhado, porque não é bem assim, não é por aí. Né? Essa questão é estrutural mesmo, iniciou há muito tempo, provavelmente com esse receio, né, de fragmentar o trabalho, de vir assim, a ficar mais... como é que fala assim, mais dificultoso, mais dificultoso humano, o trabalho, humano, né? Na verdade, mais dificultoso, né? A pessoa que se demonstrar humanizada pode ficar com as suas atuações paralisadas, mas não é bem assim. Não é? Sabe qual era o castigo quando a gente fala vem polícia comunitária, doutora? Sabe qual era o castigo? Para eles, castigo, para nós, a gente achava isso legal. Sabe qual era o castigo? Colocar você junto da comunidade. Não. Vou te castigar. Vai para dentro da comunidade. Gente, vai para próximo, vai para o posto comunitário de segurança pública. Dentro desse assunto que você estava falando de... Só agradecer o nosso Kleber, o doutor Kleber, que chegou aqui. Doutor Kleber também, advogado. Tudo bem, Kleber. E ao nosso social media também. Muito bom, isso é ótimo. Mais importante, hein? Faz um trabalho excepcional. Não deixa bonito. Pelo amor de Deus. O que o povo tem que fazer mesmo, André, para a gente... Tem que curtir, nos ajudar. Curtir. Compartilhar, comentar, compartilhar de novo... E comentar de novo. Isso aí, gente. Curte e compartilha aí. Então, pergunte. Dentro da questão do negociador que vocês estavam citando, tem uma série brasileira com o Malvino Salvador que chama O Negociador. Vocês já assistiram? Não, ainda não. Eu vi só o primeiro episódio e no primeiro episódio foi exatamente assim. Achou que quer entrar, o rapaz acha que está dentro de uma igreja, escondido, com uma suposta refém. E o rapaz quer entrar e ele não deixa, ele quer negociar. E ele descobre que, no final das contas, o rapaz não é um bandido. Ele é uma vítima. Mas que está ali o quê? Acuado e com medo. Qual a lição que isso traz? Que só o atira, prende e arrebenta, isso aí já foi superado desde antes do contrato social. Não é isso? Que pegava a cabeça de todo mundo, enfiava lá na estaca, lá no talionismo, né? Isso foi superado, só que as instituições não estão conseguindo trazer todas, isso para dentro da formação. A gente fala, mas são todas, né, Ana? E é bom a gente falar aqui para eles também, assim, porque eu venho aí de uma bandeira da mediação de 24 anos, então vamos pensar. Então, eu vim já com a cabeça de fora, então eu queria capacitar. Sim. Essa é a ideia. Em 2004, o pessoal falava, sabe o que você falava para mim? A Fabiola,
Sonhadora. A sonhadora da UNB. A sonhadora da UNB. Ainda tem assim, Oh, naquele meu perfil, a Deus. hippie, né? Aí eu lembro que lá em 2007, 2008, era eu, do lado de cá, advogado, e o André Goma, juiz também, da Cultura da Paz. Não, é os doidos. Doutor, a gente é os doidos. Sim, mas são isso... os Cuidado, você hippies, fala né? aí- O que levantam a bandeira da paz. Essa ideia de fulano cultura da da UNB, paz. Cultura da Paz, o NB, Cultura da Paz. Não, imagina, não, entender imagina. essa E os mais chatos, né? E eu era bem chiita, então assim... Essa cultura da paz, a gente leva muita Agora, porrada. não, mas olha que bacana, que assim, igual eu falo. que bom. E eu fui estudar, eu estudei direito na UNB e fui estudar. Eu falei assim, não quero esse direito frio. Eu falei pro meu pai, eu quero ir para os Estados Unidos, que eu quero um direito que eu possa trabalhar. E imagina, que aí Direito. eu sou uma filha de psicólogo, que eu aposto na saúde mental, eu estudei Freud, então eu fui estudando tudo. Meu pai é um advogado bem humanizado, então altamente negociador da Eletronorte, de Furnas. Imagina, então eu tinha que pelo menos honrar. E assim, só que aí que eu vim muito quieta. Então, assim, quando eu fui para a OAB lá, aí eu parei primeiro no grupo lá, tipo, do IBDFAN, então, Carrali, tal, aí eu só ficava assim, falei, esse povo também não acredita muito. Então, eu vou ter que ser aquela beija-florzinho, beija-flor. E aí, quando eu cheguei na OAB, doutor Leão Sklerov, só tinha homem, arbitragem, e eu mediação e psicanálise. Mas aí eu falei assim, vamos capacitar. E aí, o que a gente percebe hoje? Então, assim, não é só também. Então, assim, os tribunais mudaram muito. Só que hoje a gente tem também muita polarização entre advogados, gente. A gente tem no CPC, nós estamos aí com o CPC, com a questão da mediação. Sim. O advogado fala assim, não acredito. Não acredito. Não, nem quero. Então, assim, gente, só ainda. Que, aí eu falo, a terceira onda é essa. Depois da Covid. Então, assim, quantas coisas que a gente não pode negociar, porque a pessoa não tinha, perdeu tudo. E aí você vai negociar o quê? A sua vida, a fome ou tá devendo? Estou falando só básico. Questão de família. Então, assim, quantas brigas... Eu falo, nós estamos tendo seríssimas na questão de violência doméstica, que aí é uma área minha, violência doméstica, nesse enfrentamento, mas aí eu também tenho que falar para minha cliente, o meu cliente, está precisando de um psicólogo e um psiquiatra. Isso. O direito, eu falo, o direito é o último. O pessoal fala assim, mas doutor, você não quer ganhar dinheiro? Eu falei, eu vou ganhar dinheiro como? Eu vou entrar com uma ação, o juiz vai te dar uma sentença que você vai falar que eu sou a culpada, responsável, porque quem nasceu para Salvador já foi crucificado, foi o Cristo. Acabou, gente. Eu não quero ser. Eu não quero salvar a vida de ninguém. E o advogado recebe muito isso. Então, assim, até para você ser honesta, leal, íntegra como advogada, é difícil também. Porque a gente fala assim, não, aqui a sua questão é... Eu falo muito. E, gente, eu falo 90%, eu falo assim, olha, a sua questão eu preciso que você procure um psicólogo, um psiquiatra. Cuide da sua família. Eu falo assim, olha, aqui, tem uma lista aqui. Porque estão todos equilibrados. E aí, vamos pensar, estou falando da família. A família que vai para a sociedade. Dos adolescentes que vão para a delegacia do menor. Dos adolescentes que em escolas particulares riquíssimas estão batendo mesmo em professores, estão batendo nos alunos. E aí, doutora... E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Então, é um sistema. Gente, a gente tem que... Aí eu falo aqui, o podcast aqui é muito importante. O conteúdo, trazer essas discussões para pauta. Sim. Escutar, é estudar, é saúde mental, porque senão não vai adiantar. Esse exemplo que a senhora está dando aí de não negociar a vida é o que eu falo para o operador de segurança pública também. Sim. Se tiver de ele usar a força até letal para conter aquela, ele vai. Só que a sociedade não entende dessa forma. Não entende. Até porque falar em segurança pública é complicado ainda. Sabe por quê também? Nós somos um país, isso eu aprendi lá nos Estados Unidos, há 25 anos atrás. Eu vim com outra cabeça por isso. Nós somos um país codependente. Primeiro, nós somos de 1500, tá? Então nós temos apenas 500 anos. Vamos pensar em 24 anos. A gente pega vamos pensar aí da Europa, Estados Unidos, todo o machismo, todo o autoritarismo. Eu não estou falando de homem não, gente. Sim. Eu falo para você hoje que para mim os mais difíceis são as mulheres autoritárias e machistas. Tá? Então assim, que não querem a igualdade mesmo. Estou falando de igualdade, todos somos iguais. Cada um tem sua luz. Ninguém quer derrubar ninguém. Ninguém. Então, assim, nós somos um país patriarcado. Vamos pensar, Sérgio, vamos pensar que nós, 1977, a mulher não tinha o direito de separar a gente.
A gente não podia ficar com a guarda dos nossos filhos. Se eu quisesse divorciar, eu não podia ficar com a guarda dos meus filhos. Vocês já imaginaram o impacto que houve com família, sociedade, criança? Um casamento que não foi desarranjado. Quanto impacto numa família? Então, assim, a gente tem que começar a pensar da base. Então, somos um país codependente. Por quê? A culpa é do Estado. Então, vocês estão aqui chamando aqui, ó, comunidade. Vocês também respondem. Fabiola, Ana, todos nós respondemos. Artigo 144. Todos. Responsáveis. Ah, não, doutora. Não, a culpa... Você vai falar com ele, doutora? Porque a culpa é dele. Eu falei, não. Aí sabe o que eu falo? Engraçado, na hora que vocês escolheram os maridos de vocês, vocês são responsáveis pela escolha. Aí depois vocês não são responsáveis pela escolha de vocês? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. A segurança pública até hoje é assim. A gente ainda tem essa ideia de segurança pública nacional, de combater o inimigo interno. Mas Já é um foi, problema né, doutora? social. Não é Quando social. Recentemente, eu estou como presidente da Comissão de Mediação da OAB de Águas Claras. Recentemente, nós fizemos um evento sobre justiça restaurativa. E Maravilha. muitos advogados desconheciam, ficaram impactados com os reflexos. Por quê? Porque a justiça ela tem um olhar justamente comprometedor da sociedade, entendeu? Aquele olhar que envolve tanto a atuação da sociedade como da família da vítima, do autor. Isso. Todos eles vão estar ali em um trabalho imbuídos na restauração. E é notório que a justiça restaurativa ela tem um índice de ressocialização muito maior do que a justiça que nós estamos habituados. Não é que ela venha concorrer, isso é importante salientar. Está aqui para se ajudar. Um instrumento, né? É mais um instrumento. E a Ana mas levou muitos duas não promotoras, conhecem. né, Ana? Não, e eu falei assim, Ana, chama promotor. Dentro do OAB tem esse promotor, não pode ser advogado. É promotor, é juiz. E pessoas assim, que tenham já experiência. De 15, 20 anos. Sim, assim, pessoas que tenham experiência na área. Justiça restaurativa. É muito interessante. E é justamente esse olhar. Porque, na verdade, mediação penal, todas as nossas atuações, elas estão passando por uma transformação. Isso. O advogado, eu fui por muitos anos só operadora de direito. Hoje eu estou na psicologia e psicanálise. Mas por muitos anos eu só fui operadora de direito. E assim, todos estão passando por essa transformação, né? O médico também, ele está buscando entender mais sobre o psique do seu paciente. Todas as pessoas que se envolvem com o ser humano, elas estão buscando isso. Então, não é só no policial, só nessa função combativa que a gente vai perceber isso também, essa influência, essa necessidade, de mudar o paradigma. Porque, senão, nós não vamos conter a violência. Por quê? Porque, como ela trouxe aí, bem pontuado, né, nós viemos dessa história muito ainda patriarcal, autoritarista, e aprendemos... Os medos de crianças, né? As crianças, né? E aprendemos uma linguagem reativa. Abusivo, Então, tudo aquilo que me importa, que me incomoda, eu já vou reagir. Isso. Eu reajo contrariamente. Eu não me ponho no lugar de compreender o outro. Então, a gente hoje está trabalhando mais o público infantil e dentro das escolas existe uma proposta, inclusive a própria promotora que estava lá nos auxiliando na palestra, ela trouxe uma abordagem muito boa. Ela trabalha hoje em dia um projeto chamado Na Moral. Eu nem ia falar sobre aqui, mas é bem interessante. Não, pode ficar à vontade, Mas porque é um assim, projeto de capacitação, porque começa na escola. Como é que você vai trabalhar o perfil do ser humano se não for na infância? Né? De igual modo, aquelas pessoas que também estão trabalhando lá fora, né, no exterior, para que as crianças enfrentem lutas e guerras, elas estão ali padronizando um perfil, colocando ela já com a arma na mão desde cedo. E aqui não. Aqui é que a ideia é desarmar. A ideia é trazer uma nova consciência. A integridade. E trabalhar essa integridade e a moral e conceitos comunidade, viu? Respeitosos. Né? Enquanto ser humano, trabalhar de uma forma empática. Que a gente fala, mas essa palavra de empatia virou moda. Sim, gente, mas a empatia vai muito mais além. Nós somos empáticos, né? Se a gente está falando muito, a gente tem que fazer diferente. A senhora não tem medo de estarmos criando uma nova geração de pessoas fracas que não se protegem ou se defendem também, de certa forma? Tem um efeito colateral. Mas eu acho que a nossa geração já é frágil. É uma geração líquida. Então, a nossa geração já é líquida. Então, a gente tem que fortalecê-los. Por exemplo, então. aquela
Aquela criança que cresce com esse sentimento combativo, ele é combativo para a vida inteira. E a doutora Orlando... Fabiola Orlando. Falou André. uma coisa interessante, quando ela usou o exemplo do irmão na escola militar, que se destacou totalmente. Então, questão de disciplina, né? Ele Foi teve uma total. educação com disciplina, então ele foi mais combativo, podemos falar assim. Mas aí a disciplina Aí ele não se só destacou. na família e na escola. Que meu pai falava assim, meu pai com 19 anos, meu irmão falou, vou comprar uma moto. Já estava ganhando dinheiro dentro da CTIS. Ele falou assim, então você vai sair de casa, que aqui dentro da minha... Eu não quero enterrar um filho. Não, sim, mas então, assim, mas é uma aqui questão eu de sou segurança. general. Não, aí ele falou, aqui eu sou general. Então, você falando assim, que a gente também, vamos pensar aqui. Então, olha, vocês trabalham com a comunidade, segurança de comunidade. Nós precisamos trabalhar, e eu já vou dar umas ideias aqui, porque, na verdade, a família... Então, vamos pensar, a família está sendo... Está tendo a autoridade parental? Não, vamos cá. Nós, pais, estamos sendo responsáveis parentalmente? Porque, gente, porque não é fácil. A gente sai de um autoritarismo bem abusivo. Olha, eu vou dar tudo que eu não tive na minha infância, né? Ou eu vou dar tudo que meus pais me deram. Eu não vou bater, porque meu pai bate. Eu não vou. E aí? Porque eu vou falar para você. Estou falando aí, uns 23 anos, eu ia levar meus filhos para a escola, eu ficava chocada. Famílias disfuncionais. Mulheres novinhas, tudo gritando com o marido, os filhos tudo perturbadinhos. Estou falando 2, 3 anos. E assim continua. Então, quando eu falo, acho que a gente todos nós podemos construir habilidades de quê? Então, primeiro, na família. Então, as famílias precisam saber os limites. Porque se você não dá limite para o seu filho dentro da casa, quem vai dar o limite? A polícia. Eu te falo uma coisa interessante. Eu sou pai e mãe, que eu morei nos Estados Unidos e voltei. Aí, uma época, eu fui para a Europa. 20 dias, tá? Meu filho ficou aqui, 14 anos. Ficou na casa, lá no Lago Norte. Ficou lá em casa quem? O avô e meu ex-marido, que era padrasto. Tá? Ficaram lá. Só que eu sabia, eu falei assim, gente, esses meninos têm que ser limite. Olha, não pode ter isso e tal. Aí ele quis fazer uma festa, tá? Lá em casa, da escola. Não sei se era do Leonardo e tal. Os pais chegaram, deixavam os meninos... não perguntavam o que era a festa lá. Então, aí o avô, não pode, meu neto. Vovô. E o vô militar, policial lá de Juiz de Fora. Eu falei, vai ter festa? Não. Aí, não, mas o Geraldo é policial, né? Aposentado, então ele sabe, entende de... E aí, só sei que, menino, os pais foram deixando as crianças na porta da minha casa, tá? Foi deixando. Quando chegou a meia-noite, eu estava em Veneza. Me ligaram. Falou assim, a casa está lotada. Tem menino bêbado e baixou a polícia. Aí eu falei assim, fecha a festa. Agora, menino de 14... até a diretora foi levar o filho da lado, menino. Eu falei, meu Deus do céu. Aí uma ficou bêbada, o pai foi e ligou para a polícia. Eu falei assim, não, aí explica agora. Filho. Os pais também têm que ser responsáveis. Sim. Beleza, eu cheguei da festa, da viagem e tal. Vai lá, o delegado mandou me chamar, no Lago Norte. Aí eu fui lá, eu falei assim, gente, quero pedir desculpa. E aí, o que você... Aí eu falei assim, não, na verdade que você é a dona da casa, responsável, né, tal. Eu só olhando assim, caracas. Aí o Rafael do meu lado, eu falei assim, não, eu acho que eu errei mesmo, porque aí teve gente que entrou com bebida. Porque eu sempre falo isso, gente, o problema não é a gente, é o outro. E eu vigio festa lá em casa até hoje, eu fico assim, ó, eu fico de olho, quem tá bebendo, quem não tá. Sou chata, né? E aí, o delegado falou assim, olha, sua mãe é muito séria, tal, que, olha, parabéns, de mãe, vem aqui. Falou assim, não, ele errou mesmo. Eu falei, ele errou, porque ele sabia que o avô e o padrasto eram bem frágil, tipo, não dava limite, fazia tudo pra eles, tá? Porque aí o sogro me ligou quando descobriu que estava cheio de bebida lá na churrasqueira. Eu falei, meu Deus, e foi jogando as bebidas fora, né? Aí o delegado falou assim, mas eu posso fazer uma coisa com o seu filho? Eu falei, claro que pode. 14 anos, Rafael, claro que pode. O delegado falou assim, a gente acabou de prender uma pessoa. Eu posso levar ele lá na casa? Bem assim, gente. Eu falei, pode. Gente, depois desse dia, o Rafael acabou. Então, assim, o que ela trouxe... Não, porque era de homem, né? Foi de homem, porque... Veja, não, mas André. assim, foi coisa de homem, né? Porque ele tinha, porque ele foi lá, eu fui lá e falei assim, doutora, já que você é pai e mãe, tá? Você que cuida dos seus filhos, eu posso levar? E foi ótimo, Rafael ficou assim, eu falei, e aí, o que você viu lá? Estavam dando banho lá nos... Mas foi ótimo isso, menino de 14 anos, que não sabe... Ei,
Esses meninos não sabem a regra. O quadradinho desses meninos é limitado também. Então, aí eu falo, se a gente também não criar esses meninos nossos para esse mundo que é um quadradão. Olha. Brasília não é Lago Norte, Iguatemi e as festinhas do Mané. Esses meninos têm que saber, tem gente que acorda, aí o Rafa depois falou assim, mãe, eu tenho grandes amigos que acordavam 5 horas da manhã para chegar na escola, porque tinham bolsa. Eu falei, tá vendo, meu filho? Então, assim, eu tô falando que é tão estrutural isso, que meu filho foi mudando com a realidade dele, essa realidade, assim, que foi... Aí eu falava assim, que maravilha. Ah, vamos buscar, fulano, vamos buscar. Ah, morreu um pai lá em Sobradinho. Vamos lá abraçar seu amigo, meu filho. Sabe por quê? A minha outra filha foi andar de ônibus ano passado, meu amigo, 22 anos. Depois que a doutora Ana falar, eu vou... E com medo, vem cá. nessa Aí guerra. ficam os filhos com medo. Ai, mãe, falei, menina, desconfia. Na verdade, o 3 que a paradas. doutora trouxe, né, são os desafios dos pais. Desafio dos pais também. De também educar os seus filhos, claro. Agora, quando eu trouxe aqui, André, sugestões de trazer uma educação, né, uma consciência para as escolas, isso funciona. Tem que ter. E, veja, o ser humano, até na visão da psicologia, tá? O ser humano precisa de limites. Sim. Não dá para você criar um ser humano sem limites. Se, por exemplo, a gente vê muito isso, se existe um desajuste dentro de casa, uma mãe permissiva, um pai que não é permissivo, não é presente, ou vamos supor que exista assim uma leitura assim rápida de falta de limites, aquela criança ela tem sérias tendências de ser um sociopata. É. Entende? Porque não teve limites. Teve limite. O pai é a regra. Ele simboliza a É regra. a psicanálise, né? A lei do E o 4. Estado também é regra. É regra, Porque é. ele é o nosso pai, Pai, é digamos. pai da psicanálise. Não, eu digo o Estado Não, sim, na mas atuação, na né? Freud é isso. O pai é o interdito isso. proibitório E do o masculino poder, e o poder isso, e é o poder. Estado. Isso é a simbologia simbologia de de Freud. Então, assim, o poder é necessário. O que eu quis dizer é que eu vou assim me colocar mais clara, é que quando as pessoas trabalham suas habilidades, elas têm uma tendência a se equilibrar nas suas atuações. Então, não é, por exemplo, tem uma criança que ela já porta o seu perfil, ela vai se conhecer naquele trabalho. Ela vai saber que a inclinação dela não é para estar trabalhando como polícia, vamos supor. Dali, ela já vai tendo criando outros dons, outros talentos que vai direcionando para a habilidade real e existencial dela. Do mesmo modo, tem aquelas pessoas, André, que também já nasceram com a inclinação de ser policial, amam. Mas e aí? Aqueles meninos policiais vão ser molengas, digamos assim? Não. Eles vão ser Íntegros, aptos. né? Agora, eles vão ter atitudes equilibradas. Porque o que faz a pessoa ser equilibrada é o autoconhecimento. Se você sabe quais são suas sombras, digamos assim, eu sei quais são minhas sombras. Quando eu vou me conhecer, todo dia a gente vê sombras. Tem luz e sombra na nossa atuação. Então, se eu conheço as minhas sombras, fica muito mais fácil eu dominá-las. Se eu sei que aquilo vai me tirar o eixo, por que eu vou provocar aquela situação? Calma, vou respirar. Isso é o autoconhecimento. Então, não quer dizer que aquela atuação... Da mesma forma, os outros, né, que atuam na frente, não só aqueles profissionais que estão na atividade fim, atividade meio, também eles vão ter mais habilidades para gerenciar essas questões, entendeu? Então, quando a gente fala dessa estrutura, é nesse sentido, não é tirando a autonomia da atividade, entendeu? O que a doutora falou aí, André, a gente encaixa há 10 anos para trás, quando a gente fazia aquele trabalho dentro da escola, o curso nacional de promotor de segurança pública, Os promotores, que a gente fazia dentro daquela escola que você participou daquele projeto. Eu sou A gente já promotor, trazia eu posso isso. provar. Inclusive, tá tem vendo, aquela... André? Por isso que eu pensei. Eu Aquela- acho que vocês fizeram Sou na escola do meu autoridade. filho, que eles ganharam um certificadinho, minha filha ganhou certificado. Isso, aqui até aquela frase que 12 foi criada até por uma cursista, né? É difícil educar sem proteger, assim como é difícil proteger sem educar. Sim. E nesse curso você tinha relações interpessoais, você tinha a Isso, justiça aí, restaurativa, tinha. você tinha mediação de Mediação de conflito. conflito. Tanto que, e quando a senhora fala em tá passando essa nova ideia, né? Que eu falo assim, é um novo olhar, Ainda é um pensar, novo, saber né? e principalmente fazer segurança pública. É. O que aconteceu?
quando a doutora Catarina, nem sei se ela está nativa tá ainda. nativa. Isso. Muito, tá. Nós A gente fizemos. capacitou muita Pois gente é, lá, então a gente conhece lá, então. Que a gente Nós fizemos um trabalho junto. Planaltina. Em Planaltina. Bom, em Sim, Planaltina. Veio o Mark Ambrate lá Só de Minnesota. isso, né? Tava Justiça junto. Restaurativa começa lá em Santa Catarina. A gente já teve. Não, e aí a Catarina trouxe o Mark Ambrate, que é o melhor do mundo. O homem veio do Brasil. Aí eu falava assim, Catarina, ela amiga, mas não é todo mundo que... Sim. A gente queria levar pra todo lugar, porque ele era maravilhoso. Sabe onde que isso só teve? Em Planaltina. É. Só em Planaltina, que era o Coronel Genilson. E nós levamos E uma aí? lá um pouquinho. Isso. E aí, olha só um exemplo, doutorando, como é que foi. Eu lembro Catarina que Mello, adoro ela. e eu Parabéns, Sérgio. levei Ela esse cara. O cara tinha assaltado a padaria. Sabe como é que foi a pena dele? Catarina Mello. Ele foi ser o vigia da padaria. Aham. Maravilha, olha só. Ele foi ser o vigia da Restauração. padaria. Qual é o olhar? Mas Restauração. o trabalho da sociedade. Entendeu? Isso. Escutaram a padaria, o dono, escutaram a sociedade, escutaram os pais dele, não foi? Foi bacana, Você foi bem acredita? bacana. Você acredita nisso, Sérgio, doutora? então vamos apostar nisso, que é Doutora isso. Catarina. Faz 10 anos já. Só que ela quis implantar isso, Foi. inclusive foi juíza militar. E aí que eu falo com vocês. A cúpula da segurança não aceita. Porque é que a senhora falou. É como se tivesse tirado os Tem que poderes mudar dele. ainda. O meu poder está aqui em pegar a sociedade, porque eles acham que é a polícia que está para a sociedade. Não é. É a polícia que está para a sociedade, não a sociedade que está para a polícia. Sim. Esse mindset, é isso? É, mindset. Mindset, Tem que mudar Paradigmas, com os exato. gestores de segurança pública. Tem. Então, há 10 anos, com o curso nacional de promotor então de a polícia gente comunitária, continua, então, dentro aí. das escolas lá, Jardim Roriz, Estela de Querubins, né? A gente já fazia isso. E como a doutora Ana falou, tá aqui, ó, esse é o caminho que vocês têm que seguir. Não é que você é obrigado a seguir. Não, é o caminho. Tem esse seguir são e tem esse habilidades, outro aqui. Então você tem tudo isso, a gente não precisa chegar ali e revidar tudo, né? Mediação de conflito, relações interpessoais. Então, assim, doutor, eu fico muito satisfeito. Eu pensei que já tinha morrido. Não, Juro. não. Eu passei Tem que já razão. tinha morrido. Inclusive, Tem a Catarina Quer dizer, Mello. Então que o não revidar não quer dizer que você não será Frouxo. ativo. Não. Ei, a mediação de conflitos, De a forma gente alguma. é muito o quê? Aggressive, no sentido de quê? Integridade. Não há mediação se não há boa fé. Não há mediação se não houver o respeito e escuta entre as partes. Não há mediação se não tiver o cumprimento de todos aqueles requisitos, assim como na restaurativa. E interessante estar falando da Catarina, porque aí, Catarina. nesse evento Show. nesse evento da Cláudia, o que aconteceu? Porque eu era amiga da Catarina e Da comecei... OAB, né? A gente Ela começou... ela disse, falou ela- ela falou da Ana Cláudia, da OAB. Tá. Aí foi interessante que a Catarina, a gente ficou juntas para capacitar. Sim. Por quê? Porque eu acreditava na restaurativa, via lá há muitos anos. O pessoal da Nova Zelândia e tal. E aí, uma grande amiga promotora, Raquel Tiveron, a gente estava na Espanha. Aí eu falei assim, amiga, você é promotora, você podia pensar na mediação, na restaurativa. Ela fez, a gente vai dar um livro para ela. E ela foi. Ela está aí há quase, vamos pensar, 12 anos na restaurativa. Ela fez mediação no Tribunal de Júri em Planaltina. Tá, então assim, e ela te chamava, ela falou assim, amiga. Aí ela falou para Ana Cláudia, falou assim, gente, eu estou aqui hoje na OAB, é a Fabiola, a picadinha da mediação da Fabiola. Então, assim, você vê, a gente tem que ter coragem de olhar, mudar esse olhar. Sim, Ó, funciona e a demais. restaurativa é a mesma coisa. Tem todo o procedimento, tem que escutar a vítima, escutar o ofensor, ver se eles aceitam estar juntos. Inclusive, é um bordão da polícia comunitária, né? Sim. Não, é um novo novo olhar. É um Novo novo olhar olhar. sobre segurança pública. O novo entendeu? sempre assusta. Ah, é. O novo Então, assusta. quando você começa, você já está com suas ideias pré-concebidas, Consolidadas, consolidadas. né? O novo vai sempre assustar. A doutora Raquel Tiveron, que nós convidamos, Ela- de fato, ela pontuou que a doutora Fabiola plantou esse E fica lá com ela, desejo. vamos, amiga, É. vamos. Agora, abrindo um parêntese aqui, nós vamos fazer em julho um evento em Águas Claras que maravilha. vai falar sobre justiça restaurativa e quero convidar o senhor Todos e a todos estaremos lá. aqui
que compareçam lá. Eu quero aprender sobre. Isso, vai A gente ser tem que 4 de capacitar, viu, julho. de capacitação restaurativa, em mediação, negociação. 4 de julho, e a doutora Catarina está sendo, inclusive, uma Olha das que maravilha, nunca mais eu tinha palestrantes. visto. A última Catarina, vez que eu grande vi era- amiga. tava no- Juntamente com o no- doutor Pedro, Militar. que está à Era frente da militar. coordenação da Não, Justiça ela é Restaurativa. apaixonante, né, doutor? Ela é apaixonante. Com todo respeito pro doutor Catarina. Não, mas ela é é show, apaixonante, ela é ela show. Ela é show. Trabalhei lá nisso. Sim, o que eu quis dizer é que nesse dia nós pretendemos, né, colocar como palestrantes, convidar como palestrantes a doutora Catarina, porque ela está à frente desse trabalho, e também o doutor Pedro, que é coordenador da Justiça Restaurativa do MP-DFT. Vai ser muito bom. Com Estaremos lá, é doutora. importante. E aí Não, convido mas a é todos, assunto inclusive bacana. os policiais aqui, que E estiverem olha- assistindo. e olha só que legal. Vocês estavam Todos- Vocês estavam falando de UNB, quando a doutora Fabiola falou lá, negócio de UNB. Nós fizemos esse curso dentro da UNB de Planaltina. Bacana. Então quer dizer assim, não, é um espaço que não aceita a polícia. Ah, Quando a gente vai para dentro da UNB com esse novo olhar, novo pensar, novo saber e novo fazer segurança pública, que é a polícia comunitária, E é uma as luta, portas da né? AB se abriram. E nós estamos aqui com esse projeto, nós estamos com um policial, que foi E um visto advogado. como E um rabugento a advogado. vida inteira, e um jurista que tem um monte de bronca. Mas parabéns. Entendeu? Mas E a é gente isso. consegue trabalhar com esse novo olhar. Mas tem que ser um- maravilha, olha só. É, Já me perguntaram, mas vocês perguntam isso lá, eu só aprendo. Porque só Sim. hoje aqui eu já aprendi tanta coisa com vocês duas. Mas e nós? Por quê? Que a gente, quando a gente escuta o outro, a gente reconhece, nossa, olha, quanto aprendizado. Agora falando ali, né? Eu tenho uma pergunta. Só para Pode acabar de falar. fechar aqui, André, e dentro da UNB, doutor, nós íamos fazer um trabalho no grupo de assentados sem terra, Show, hein? para fazer essa mediação de conflito Que entre as sensacional. polícias e eles. Só que aí nós fomos barrados, porque segundo algumas cabeças Mas pensantes deixa eu eram fazer uma inimigos. pergunta aqui. Deixa eu só- Gente, não, calma. Fala, faz a pergunta, Faz pera a lá. pergunta. Eu ia falar- Mas nós já estamos no nível que precisa ter uma mediação de conflito entre a polícia e uma parcela da sociedade. Sempre tivemos, A polícia virou uma das partes conflitantes. Sempre tivemos isso. Quando você coloca a polícia lá nos anos para trás Sim, como isso aí como já vem ao longo interno, dos anos. Um inimigo quem interno. sociedade, espero para vir me proteger, sanar o problema e mediar o conflito, ele também faz parte do conflito e tem que ser mediado. Em alguns momentos, sim, André. Em alguns momentos, sim. Por isso, essa ideia dessa. Eu vou entrar dentro de casa e trancar a porta. Cara, porque você veja bem, essa imagem aqui só me transmite, né? E aí a opinião minha é aquilo que a gente falou, já discutiu há 6, 7 anos, que é aquele soldado Wesley da Bahia. Sim. Né? O Estado, ele te enlouquece, depois te mata por enlouquecer. Foi aquilo que aconteceu. Foi aquilo que aconteceu. E a gente, assim, voltando para a imagem, aliás, antes eu quero também falar um adendo aqui, sobre mediação, que a doutora trouxe, né? Eu trabalho com mediação de conflitos também, e a gente, quando está à mesa, nós temos uma atenção triplicada, como ela colocou aqui. Triplicada, Se aquela fala está ferindo, se está dentro, digamos assim, está causando um equilíbrio entre todos, se realmente está sendo conduzido para um desfecho onde seja de acordo, justo. não. Apenas essa guarda de trânsito, essa comunicação essa positiva, comunicação. É o ganha-ganha, né, é o doutora? ganha-ganha. E, às vezes, até ali na mesa de mediação não é feito um acordo. Não, mas existe uma evolução na Evolução comunicação. na E aí já é um ganho. Já é um ganho. Entende? No Ganho. caso, né, no caso que eu tenho mais experiência, que é família, as famílias, os elos parentais chegam lá muito desajustados e eles acabam trabalhando. E é o E aí eles processo. saem mais fortalecidos. É o processo. De qualquer forma, eu não estou cedendo, mas É. eu estou começando a entender A você. compreender o conflito. Entende? o outro. E assim, eu nunca ouvi você dizer isso. Muitas vezes a gente escuta isso. É. Eu nunca ouvi você dizer essa Você fala. nunca me falou Que é isso, difícil, né? poxa. Sabia Difícil isso. pra- É. Você Doutor sentia Cláudio, isso, sai agora não. Você né? sabia disso? Você sentia isso? É. Exatamente. Enquanto a doutora Fabíola e a doutora Ana tomam um cafezinho, chega cá e diga aí pra nós o que o pessoal tem que fazer aqui. Chega aqui, doutor Cléber, pode aparecer.
que o pessoal tem que fazer para E aí, nos pessoal, ajudar? Além de seguir o nosso canal no YouTube também, seguir o nosso Instagram também, Ó, comentar show. nossas publicações, né, os rios também, né, doutor André? Com certeza. Grande Sérgio, e nós estamos lá trabalhando para a comunidade segura crescer cada dia mais. E para a Isso aí. sociedade aprender comunidade mais segura, sobre é. segurança. Comunidade Segura, segue aí, pessoal. Comunidade Segura no nosso Instagram. Obrigado, doutor Kleber, sempre gentil. De maneira a se tornar parceiros, né? Porque Sim. a comunidade tem que ser parceiro da comunidade Totalmente. de segurança. Totalmente. Se não houver essa união nunca, e eu estou falando da união, realmente entre Estado e sociedade. Isso. Sociedade civil, né? Porque eu percebo essa desunião. Hoje eu sou comunidade, hoje eu sou sociedade. A partir do momento que eu assumo uma função pública de relevância, e eu já deixo de me enxergar como sociedade e passo a me enxergar como corporativista, classe. Aí, por ser de determinada classe, eu já não sento mais à mesa com... Isso, não existe Você tá segrega, entendendo? né? E É a palavra que a senhora usou aí, eu já não compreendo mais a voz daquela... A partir do momento que eu... Vou Então, eu segregar. percebo isso o tempo inteiro. compreensão do olhar, e aí? Mas como? Me perdi. Exatamente. Me perdi. E eu pergunto para todo policial que senta aqui, eu pergunto, a polícia enxerga a sociedade como oponente? Entendeu? E alguns dizem que sim. A maioria diz que não. Não, com certeza não. Mas 2 já falaram assim. Enxerga. Chega Entendeu? porque nós somos preparados para isso, André. Infelizmente, é como eu estou falando. E quando eu falo aqui é sem nenhum milímetro e sem querer ofender ninguém. Os tal ditos gestores de segurança pública, eles entendem pouco de segurança pública. Ele tem da instituição dele. Ele tem da Polícia Militar. Se você pegar qualquer gestor de segurança pública lá, aqui agora, aqui, tem quantos aqui nós estamos? Em 6. Onde é que está escrito como é que vão gerar? Como é que é gerido a segurança pública no Distrito Federal? Onde é que está escrito? Como é que... Aqui, desafio a vocês aqui mesmo. Onde é que está escrito como vai ser gerada a segurança pública no Distrito Federal? Eu acho que... Não, acho não. Está lá escrito. Tem que ser num local. Eu acho que cada um que assume o comando, ele vira o xerife da cidade. Ou seja, eu acho que é assim, então tem que ser assim. Mas é a lei. A Constituição já prevê como Não, se... sim, mas assim... É direito público, né? Tá, mas aí é que tá. A base da Constituição, mas o que não é inconstitucional, tá. administrativamente, sim. é meio que eu posso tudo. Eu posso, É isso que eu tô te falando. Eu posso imprimir o meu olhar, a minha O meu personalidade, olhar, a minha luz forma do de meu administrar, Mas a aí luz não da pode, porque lei, cada um é com subordinado. Eu não sou operador de direito, mas eu vou discordar de Vossa Excelência, porque não tem na Constituição o princípio da impessoalidade. Então você não pode fazer isso. Não, mas Então, assim, só pra- ele quis dizer, eu entendi o que ele falou, André. Ela tem A discricionalidade. Só Na então, verdade, para matar, antes que a senhora fale, doutora, só para matar a curiosidade de vocês. Artigo 117A da nossa lei orgânica diz como será gerido a segurança pública no 117A. Distrito Federal. E lá está dizendo ênfase no policiamento comunitário. Mas olha aí ninguém que faz. maravilha, sabe? Olha aí o que Desculpa, ele trouxe, doutora Ana. maravilha, né? Interessante, Mas acho assim, que olha, né? o que ele Isso. quis dizer que eu entendi aqui é que cada um pode ter uma inclinação para um tipo de trabalho, né? Pode ser que venha um líder, um gestor, que ele vá ter uma atenção mais acirrada para a comunitária, quem sabe. Então a gente tem que essa questão que permeia assim entre os líderes e os gestores, né? Agora o que eu queria falar aqui também é que quando a gente estava falando aqui da foto, né? A gente sabe... Gabriel, coloca a foto aí de novo aí, por favor. Só para a doutora Ana aqui comentar. Olha só. Olha o corpo dele, né? O corpo Olha, fala. a postura olhar, né? dele, né? É. Então a gente vê assim, quais são os fatores que influenciam na má saúde mental. Aí a gente tem biológicos, né? Tem o biológico. Pode ser que às vezes o psicológico esteja até ordenado, mas o biológico não. A gente tem que fazer um olhar também para questões de idade, Médico, né? Muitas vezes a pessoa já está com a idade, precisa, mulheres sobretudo, né? Já precisam questões hormonais. Nem sempre elas estão tratando de questões psicológicas. Às vezes a pessoa chega no consultório e fala, eu
eu estou sem ânimo, eu não tenho disposição. Vai ter que avaliar a idade, vai ter que avaliar se aquela pessoa não porta um problema de tireoide ou se não tem outras questões relacionadas à deficiência vitamínica, que aí os nutricionistas sabem melhor do que eu, né, como que isso influencia. Então, tem fatores biológicos que a gente tem que verificar e também os transtornos, que são as questões psicológicas. Quais são os transtornos que aquela pessoa pode eventualmente portar, né? E de que maneira pode se trabalhar? E até que ponto aquilo pode atrapalhar a vida dele, a condução dele no trabalho? Sei que a senhora falta dentro da síndrome do super-homem. Sim, também, mas tem outros tipos de transtornos, né? Existem outros tipos de transtornos que a gente pode falar a respeito depois, posteriormente. E assim, outro lado, a questão também que leva é o ambiental. Então, a gente tem fatores biológicos, ambientais, eu trouxe aqui o psicológico, né? E o ambiental é onde que ele está inserido. Né? Às vezes, ele tem até um equilíbrio, uma postura, mas ele vive num ambiente estressante. Não, as canções são: quando eu morrer, eu vou de fal e de bereta, chegar no inferno e dar um tiro no capeta. Vou varrer, eu não sei o quê, com a ponta do fuzil. Tem um sangue muito bom, que é o sangue do inimigo. É o que na formação básica exatamente. se canta enquanto você faz atividade física. O ambiente, até exatamente. Puxa, Exatamente. Olha o ambiente aí já se formando, né? E trazendo aquela impressão, aquela influência agora cultural Agora eu vou lançar aí um desafio que eu acho importante, tá? Que a gente está aqui, eu estou falando em nome do CODESE, né? Como gestora da Câmara de Cultura da Paz, Cidadania, e eu sou líder suplente do eixo, né? Desenvolvimento Social e Cidadania. Nós temos aí uma grande gestora de segurança, que é a Flávia. Então, a gente tem várias metas ali para cumprir. Acredito que a gente possa, sim. Verdade, então, a doutora Flávia. A gente fazer um trabalho dentro da segurança pública, de capacitação. Inclusive, estaria aqui hoje, mas está lá no Ministério Então, assim, que da Justiça. a sementinha a gente tem que plantar. Sim. Então, assim, a gente pode, sim. Então, lançar a mão dessas capacitações, negociação, mediação. A questão da saúde mental, eu falei para ela, amiga, vamos ver se a gente consegue atender esses policiais voluntariamente. Então, assim, a gente tem que... Por quê? Quando você tem esse recorte, né, os psicólogos, do atendimento dessas dores, porque aí a gente vai ter indicadores. Sim. Aí os indicadores, a gente vai chegando numa ponta. Realmente é um ambiente policial. Olha, mas realmente não. Todos têm história de vida, de repetição de história, padrão de vida, padrão de violência. Isso eu estou repetindo isso na polícia. Entendeu? Porque assim, que a gente tem uma repetição de história, gente. A gente tem um padrão. Então, eu lembro que lá no curso, lá nos Estados Unidos, falava que a gente é um para-raio, sabe? Então, você capta o que você vai... Se você não tem essa consciência, né? Consciência de quem sou eu quero repetir história, ruim ou boa. Então, assim, aí eu falo aqui também, que é muito interessante, né, Ana? Nesses últimos 10 anos, muitos casos de violência doméstica, de divórcio, quando vem de policiais, gente, eles são muito agressivos. Então, assim, aí você vê que aí eu percebo que o histórico é repetição de padrão de família. Não é a polícia. Então, vamos pensar no gestor. Mas vai potencializar. Vamos pensar no gestor. O gestor vai falar assim, como é que vai ser nosso psicotécnico? Isso. Como é que é o psicotécnico, essa informação né? dela é interessante para dissociar da questão do ambiente laborativo ali, né? Laboral. Tá. Então, peraí. O que isso quer dizer? Que a base familiar... Essa repetição de padrão de violência influencia muito. Então, assim, a gente atende muito no escritório. Tá, mas o padrão de violência vem da base familiar. Ou a base familiar, ele evita o padrão de violência? Não, para mim, a padrão de... Essa repetição de história. Vamos pensar aqui de policiais. Então, vamos falando aqui de uma nota de corte. Então, eu atendo muito casa de família e eu pego muito essa questão. E eu faço muito mediação. Então, vou fazer mediação. E aí, eu vejo, então, muitos... Até depois tem medo de mim, fica... ela que mudou sua cabeça. Aí fica assim, gente... Eu estou sendo muito mais parceira, colocando... Não, até para trazer essa consciência dela, que é a repetição de história dela, né? Que não é dele, é dela. Uhum. Então, assim, aí eu percebo que eu falo, me conta aí a história. Então, esses clientes que eu tive, então vamos pensar de direito de família, divórcio, criança, separação, quando envolviam um policial, ou uma questão de policial, tá? Muita violência doméstica, muita, emocional, muita. Então, é terrível. Mas aí, o que eu percebo? Porque a mulher sabe da história, os filhos, né?
ele tá repetindo. A família que ele vem é a mesma coisa. Só tá repetindo. Ele acha que é normal. Aí eu falo assim. Assim, mas eu falo, mas ele tá achando que é normal. Eu falei, até eu brinco. Eu falo assim, mas você tá falando aí pra mim? Que eu falo, vamos parar aí um pouquinho. Eu preciso que você procure um atendimento, sabe por quê? Que você vai separar dele e você vai casar com igual. Eu falo bem assim, isso igual. aí que a senhora está falando só. é uma exceção, né? Não. Eu não, tô falando o exceção. que ela está falando... Não, porque exceção de que você está o falando? que pareceu para mim sobre essa questão de influência. Não, assim... Não, eu tô falando tô falando da questão psicológica. Então, vamos pensar aqui. Tô falando da psicologia, saúde mental, tá? Então, assim, eu atendo muito, então, há 23 anos, o enfrentamento da codependência familiar, tá? Não, é a correlação entre família e Isso, então, polícia. assim, eu tô falando assim, então, vamos pensar aqui. Tô falando quando tem um agente de segurança, que é o meu, vamos pensar aqui, o meu réu, tá? Ou também pode ser o meu autor, né? Certo. Então, assim, porque a minha abordagem é diferente. Eu não uso a lei. Primeiro eu vou escutar, eu chamo um psicólogo para estar comigo, um psiquiatra. Então, assim, eu, Francisco Carralho de São Paulo, fizemos muito isso. Então, assim, aí quando você vê o padrão, então, assim, que eu não vou querer saber quem ele lá. Então, falando assim, como é que é? Como é que era sua mãe, seu pai? Aí você percebe que, pra ele tá continuando a história. Ele nem acha que tá em violência doméstica, não. E é uma violência terrível. Então, assim, mas aí, pelo outro lado, a minha codependente, o que eu falo? Eu falo assim, ó, deixa eu te falar, eu posso até te dar o que você quer. Só que se você não mudar, você vai casar com o mesmo padrão igual. De violência emocional, abuso, de depois a pessoa sair, não trabalhar mais, de dispor de patrimônio. Porque está tendo de pessoas que estão dispondo de patrimônio, a mulher está saindo sem nada. Então, assim, eu estou falando para você que, por isso que é tudo estrutural. Nós viemos de uma família. A gente repete história. E aí estou falando que é a psicanálise que eu estudei. Eu só estudo, que eu preciso compreender o meu cliente. Olha. E a Ana não, ela atende. Então, assim, a gente tem que saber quem é aquele ser humano. E aí é muito bom para mim, porque aí eu vejo como iguais meus. Eu não sou aquela... Aí a pessoa tem hora que fica brava. Depois, não, foi assim. Ele viu que eu fui justa. Eu falo, não, eu não quero nada mais ou menos. Você não quer, separa. Eu não estou querendo nada de você. É que você seja feliz. Ué, vai. Deixa ela ser feliz, seguir a vida dela. Olha, a pensão é isso. Então, assim, eu vou virando a pode tirar aqui, tá? É a racionalidade, né? Que é a racionalidade. O que eu estou falando para você é que nós estamos convivendo com tudo isso. E aí são pessoas, vamos pensar, tanto homem como mulher, que tem medo. Eu não vou poder separar, porque ele vai me matar. Ele é policial, ele tem arma, doutora. Eu estou falando padrão A, estou falando rico, milionário, tudinho. Como é que é? Mas você não estuda? Você não é advogada? Você não tem doutorado? Você está vendo que a questão emocional, o fortalecimento para as suas pessoas. Por quê? Então, me responde agora. Se as famílias estivessem felizes, as crianças e adolescentes estivessem felizes, estaríamos com um número de suicídio desse tanto? O que a doutora Fabíola Que também é uma violência. Sim. O que a doutora Fabíola trouxe é que nas questões de violência doméstica, o que acontece é que a gente percebe o ciclo da violência. Então, como que a pessoa acaba entrando e submetendo a um relacionamento abusivo? Ela porta histórias de carência. Então, quando ela está naquele padrão, né, de carência, ela sempre vai atrair alguns comportamentos semelhantes. Mas não é só carência, então, não é repetição de padrão, repetição Ana. de padrão. É padrão de autoritarismo. Então, doutora, o meu pai falava... Vem cá, meu pai falava assim... Meu pai, por exemplo, minha mãe apanhava da minha mãe. E aquilo para mim... Meu pai gritava, meu pai gritava, meu pai era autoritário. Então, aquilo para mim é natural. Normal. Então, quando eu vivo uma vida, e se eu passo por aquela situação, dentro da minha percepção, aquilo está dentro do normal, até que eu me desperte. E aí, quando ela desperta, ela procura a justiça, busca ajuda, mas nem sempre ela sai do ciclo. Viu? Ainda é muito difícil. Porque aí tem que trabalhar também o psicológico dela. Não dá para dissociar, tem que ser o jurídico, obviamente, e o psicológico. Família, É tanto que a Rede Internacional de Excelência Jurídica, na qual a doutora Fabíola é presidente, ela trabalha esse lado concomitantemente. Que foi essa experiência que quando eu cheguei dos Estados Unidos, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu vou ter que trabalhar o multidisciplinar. Então, assim, eu fiquei com quase 10 anos. Eu, professor Carrani de São Paulo, eu tinha 3 psiquiatras, o Fiuza, então, assim, eu tinha vários psicólogos, doutor Ivan. Então, assim, você já imaginou tanto que eu aprendi? Porque tinha coisa, gente, que era meu cliente, eu ficava só assim. Porque era um psicólogo, E aí eu escutando as duas partes, gente, e é lindo, porque os dois têm história. Sim. E a outra questão... Você já escutou
agente de segurança pública? Hoje, a Muitos. constatação Muitos. é que qual é o problema Que mais incide. que mais incide? Então, a maioria dos problemas que assolam, né, a classe de segurança pública, como eu estava dizendo aqui no início, emocionalmente falando, né, desequilíbrio, parte pela questão do suicídio, né, que existe um índice altíssimo, Muito alto. muito alto. Inclusive, a gente percebe ali que Não aquele tem profissionais, né? é um Aquela- desencanto aquela pela Politec não tem, vida. assim, eu sou bem- porque não tem profissionais para atender, então Tran- lá ativista, Transtornos pós-traumáticos, como eu disse aqui, né? As questões também que referem-se aos transtornos, outros tipos de transtornos, outros, né? E burnout, porque é o ambiente. burnout, né? Quer dizer, como que a gente deve trabalhar o burnout? O burnout, ele é um fator extremamente estressante. O ambiente de trabalho não corresponde, não traz um bem-estar para aquele servidor e ele acaba indo trabalhar e começa a ficar obcecado até com o trabalho, mas nem se apercebe que está entrando no looping, né, de trabalhos desnecessário, porque ali ele já pode estar quanto mais estressado, mais angustiado, mais ele busca o trabalho. E aí ele vira, e aí você percebe, bola de isso neve, é né? um problema somente da pessoa que está vivenciando? Não, isso é da sociedade. Por quê? Porque aquele que se suicida vai refletir nos filhos. Sim. Mas não é Aquele- só isso. O comportamento dele perante a sociedade agressivo Já Total, reverbera. muito gravíssimo. Exatamente. E como é Exatamente. que você vai lidar com isso na comunidade? E A gente como? nem sabe. E Agora são eu quero fazer uma outros. pergunta para a senhora. E tem outras questões Vai ser uma mais. excelente pergunta. Tá, vai. Se eu puder responder. Lá no Metrópole, tem uma manchete de 21 de janeiro de 2024. Que a gente até 21 já... de janeiro? de 2024. Qual que é? Que hoje, mais ou menos, o efetivo policial hoje na ativa, incluindo quem está de férias, quem está abaixado, doente, quem está não sei o quê, é de mais ou menos 11 mil, né, policiais. Realmente, 10 mil. Aí o Metrópole trouxe um dado que em 5 anos, porque em 5 anos vai girando. Vai uns para reserva, entra outros, tem os concursos, não é isso? Mas assim, olha o que diz a matéria. Saúde mental, 2 pontos. 13 mil PMs do DF foram afastados do trabalho em 5 anos. Calma. Se o efetivo total 11 mil. é de 11 e 13 mil foi afastado dentro Cadê? desse giro, tá todo mundo doente? É. Me conta essa história. Exatamente. É o que a doutora trouxe aqui, né? A pretensão, inclusive, de se fazer esse trabalho para que a gente possa resgatar essa saúde mental, estruturar psicologicamente os agentes de segurança pública, porque realmente o adoecimento Eu acredito é nisso. muito grande. Então, assim, pensa. Essa questão mesmo do burnout. Ali a situação é estressante. O ambiente É é a pior, né, extremante. Ana? Você Eu está acho, ali né? sem saber. Você tem que lidar com agressividade, às vezes, com aquela situação. Você vive aquela cobrança e leva para sua casa. E, enfim, vira uma situação, uma bola. E realmente o índice é altíssimo. É altíssimo. Agora, como que a gente pode fazer, né? Quais são as soluções? Doutora, só que esse doente tá com a ponto 40 carregada na É, cintura. mas Exatamente, isso. que é muito lidando mais com os meus grave. conflitos no dia a dia. E como é, que eu, na sociedade, grave. fico? Exatamente. Por isso Eu que é falo, necessário esses programas. E, aliás, os estados interessantíssimo. estão se empenhando, tá? Não só aqui o Distrito Federal. A maioria dos estados já estão se comprometendo de fazer um trabalho de base, É de base, emocional, gente. estruturando Tem coragem, psicologicamente. Né? Tem coragem, né, Ana? Tem que ter coragem. Gente, é coisa simples. Saúde Por mental exemplo, é para homem, né? Vamos pensar, né? Saúde mental é para todo Mas eu vou mundo. falar o com- atendimento individual, por exemplo, pode ser até Tem que ser virtual. individual, é. Porque A hoje senhora em dia sabe. a gente tem essa questão, a facilidade online, do né? online. Você pode fazer virtual, você não tem nem justificativa, vou me deslocar. É. Não, você pode ter um atendimento virtual, roda de conversas. É. A situação que a doutora Fabíola trouxe aí, dos embates que vivenciamos na violência doméstica, É muito grande, se gente. for verificar que vem de uma Vem de- questão é. né, do lar, porque o nosso primeiro contato com o mundo É é o lar. no nosso lar, né? O outro que Ele, a o gente outro, vivencia é dentro do nosso lar. Então, assim,
se for considerar, ou aquele que agressou também teve aquela percepção de que era normal. E ali também é feito um trabalho com base na justiça restaurativa. E foi agredido, né? Pela justiça restaurativa, o olhar é de quê? Vamos fazer umas palestras para conscientizar essa população de que não é por aí que as coisas já modificaram, que não tem mais esse olhar, Doutora, esse padrão. Mas eu vou falar sem medo de errar. Se for dentro de instituição, esse problema não resolve. Esse problema não resolve, porque o operador de segurança pública, ele tem medo de falar com o gestor. Porque, igual a doutora Fabíola falou, ele vai ser taxado de preguiçoso, ele vai ser taxado de doido, ele vai ter... Eu não tenho nenhum milindre de falar isso, não, porque eu já passei por isso. Né? Eu preferia estar trocando. Eu preferia, claro. Não é 100%, é só 98% que eu vou falar aqui. Eu preferia estar trocando tiro com vagabundo no meio da rua de que estar em corregedoria ou falando com o oficial na minha frente. Sim. Eu entendo. Eu preferia, então, a instituição, ela não tem capacidade de reverter isso para o operador de segurança pública. Porque o operador de segurança pública sempre vai estar na defensiva com quem está em cima. Não, isso aí é hierarquia, fato. Né? É fato. A gente já convidou vários policiais para vir para cá e não para falar desse assunto. Para falar de programas sociais que eles executam, para falar de polícia comunitária, e eles falam, Sérgio, eu não vou. Olha. Eu não vou porque eu tenho medo. Porque eu sei, na hora que eu sair daquele podcast... da ativa que trouxemos aqui, ela não teve autorização da instituição para vir no podcast. Na hora que eu sair daqui, o meu nome já está na corregedoria. Então, eu vou lá me expor? Não vou. Então, assim, dentro da instituição, esse problema com ela não se resolve. Fora, eu até não digo nada. Mas dentro da instituição, tranquilamente, pode ficar com raiva, chateado comigo, mas dentro da instituição, que eu fiquei 28 anos, né, depois mais 5 de exército, não vai se resolver. Tá bom? Mas isso é meu pensamento também, eu né? Eu compreendo, sim. E essas questões mesmo, eu não quero me expor, não é só nem nada. Não, então, gente, em todo lugar. Todas as instituições também, que a gente está mudando, a gente está vivendo essa mudança mesmo, igual você falou, essa mudança da... Vamos pensar aqui na advocacia nossa. Mudou muito, meu amigo. Eu falo para você que eu vim aí de 24 anos, está mudando essa questão do lobby. Ah, não, fazer ponte. Não, você tem que trabalhar. Aqui em Brasília, você tem que ser raçudo. Estou falando assim, o advogado normal, você tem que trabalhar. Você não pode vender sonhos. Não, é trabalhar. Então, assim, as instituições também estão mudando. Tudo está mudando. Tudo. Quase não, mas na verdade, sabe o que eu penso? Que ainda que tenha, tenha você, tenha eu, temos nós, que a gente pensa diferente, já é a mudança. E é isso, eu te falar que tem muita gente como a gente, que eu falo que a RIEX aí, que eu presido há uns 7 anos, a gente tem todo tipo de operador de direito, de todos os níveis, que fazem um trabalho voluntário quietinho, e lutam, e peitam integralmente. Então, assim, a gente tem que ver que a mudança demora. Não, mas eu acho que já deveria... Não se interessa muito, né, pelas instituições e pessoas autônomas que... Eu posso falar pegando esse teu gancho, e a gente só está falando por enquanto, doutora, eu vou pegar o gancho da doutora Ana Paula, do cara que está na ativa. Ana Cláudia, desculpa. Do cara que está na ativa. Esse pós-traumático aí, o cara quando vai para a reserva. Porque quando o operador de segurança pública vai para a reserva, o que acontece? Ele fica no limbo. E eu vou explicar por que ele fica no limbo. Porque quando ele está na ativa, a instituição suga ele até a morte. Ele perde família, ele fica, igual a senhora falou, com a síndrome de Brunaldi aí, perde família, não perde aniversário, perde todo mundo. Fica na instituição. Só que quando esse cara vai para a reserva, que a instituição não precisa mais dele, ele volta. Só que ele já perdeu a família, já perdeu os amigos e ele fica no limbo. O salário sem adaptação. Até ele se acertar, e a gente já perdeu quantos amigos dessa forma na reserva? De suicídio. Porque não... O que é que eu estou fazendo aqui? A instituição... Porque é um trabalho estrutural. Rei morto... Totalmente estrutural. Rei posto, rei morto. Você saiu, ninguém quer mais com você. Fora você perdeu a família, você perdeu os amigos. Sabe, eu fico triste, eu chego até a querer me emocionar, porque a gente já perdeu todos os amigos assim. Eu imagino. A dedicação, sabe? Né? Foi 30 anos, 32 anos.
E quando voltou para a família, não. Não quero não, agora eu não quero Quem é não. você? Quem é você? verdade, Eu não sei quem é. Então a gente só está falando. Nós nem sabemos doutora, quem você é, né? ainda desse policial que ainda tem que enfrentar isso depois que ele passou por esse tempo todinho e que vem para a instituição. Tivemos uma vitóriazinha, né? Porque antigamente nós éramos chamados de inativo. Olha só. Agora você está na inativa. Hoje nós somos veteranos, né? A palavrinha voltou. Nós somos veteranos, mas antigamente era inativo. Como assim, gente? Quer dizer que eu deixei, eu não sou mais nada? Isso, eu falo isso, doutora, com muito pesar no coração, porque eu queria realmente uma instituição dores, né? forte com a sociedade. Porque quando eu perguntei para vocês aqui, quem guardará os guardiões, eu acho que esse programa veio ao encontro disso. Quando a população começa a saber desses problemas, ela mesma vai guardar, né, gente? Acho que a vocês instituição. poderiam até fazer mesmo, agora aqui uma sugestão mesmo, que eu acho que é Fica à importante. vontade, doutora. É fazer uma sugestão aí, até a Flávia aí, a gente poderia pensar aí nessa questão, quem guardará dos guardiões, entendeu? Então, assim, aí vem aí a sociedade civil também, porque a gente tem que saber, né, e até como ajudar, porque aí é um beija-flor. A gente pode ajudar aqui, pode ajudar lá. E já então, pode assim, servir de inspiração para o nome de um E a projeto. sociedade Olha, sabendo, olha, quem entendeu? guardará Não os- porque a sociedade sabendo mesmo. Sabe por quê? Porque se a gente não for por nós, ou você que está aí, você sabe, você vivencia. Você está me falando, já entendi. Aí eu vou. Onde eu chegar agora no contexto, olha, gente, a gente vai ter que cuidar disso. Eu vou falar, a gente vai ter que cuidar disso. Sérgio, obrigada por você explanar aí Essas suas dores. Eu que agradeço. Esse ambiente, assim, eu fiquei aqui realmente, eu percebo, né, quão As difícil angústias. lidar com essas angústias. Mas, assim, no meu papel aqui de lutar pela saúde mental também me cabe complementar Sim, claro, doutora. que, muito embora existam todas essas dores, todas essa angústia, sempre há uma forma de nós sempre há. revertermos nossos Isso eu também quadros. acho, Então, a gente não se sinta no fim da Impotente, linha, né? porque enquanto você tem vida, qualquer ser humano, existe esperança de retomar e, quem sabe, fazer daquela dor uma história e ajudar o Levantar outro. a bandeira, né? Então, assim, muitas pessoas portam suas dores e, às vezes, têm desejo até de encerrar a carreira, digamos, vou colocar minha mochila aqui e não quero mais saber. Mas, às vezes, é exatamente aquela história de dor que transforma a vida do outro. Então, a frase da me Luciana cabe Asper, você lembra? deixar aqui essa mensagem. Sim. Eu entendo sua angústia e vejo aqui que muitos devem realmente ter se sentido preterido, digamos assim, em suas funções. Mas nada está perdido. Não? As pessoas, elas têm ainda, contam com essa criatividade. Né? O ser humano é muito criativo. E de uma maneira ou de outra, se nós estivermos mantendo a fé e a esperança, a gente consegue driblar as nossas dificuldades. Essa força aí que a senhora está falando, eu empreguei no primeiro livro e agora no segundo livro, né? Que a gente fez, que a gente escreveu. Estou no segundo livro já acabando. Mas, doutora Fabíola, a senhora falou... Parabéns aí, ó. Depois... Com a comunidade. A senhora quer ver uma coisa simplória que a comunidade não sabe que arrebenta o operador? Que é com essa síndrome de super-homem que a própria instituição ela coloca sobre a gente, quando você não pode parar com a viatura para lanchar, você não pode parar a viatura para almoçar, para fazer suas necessidades, que a comunidade vem toda em cima de você. Então, quando a senhora fala aí de trazer essa comunidade para saber, isso é isso que o projeto, o Comunidade Segura, a gente busca. Esse é o novo olhar sobre a segurança pública. Aquele cara está lanchando ali, por que aquela viatura está parada? Porque ele é um ser humano e ele precisa. E vamos pensar o seguinte, olha só. Quando a viatura está parada no local, a possibilidade de acontecer um crime é quase zero. Isso é prevenção. Sim. Sabe? Até se ele estiver bem alimentado, Isso. hidratado, porque eu, se eu não estiver alimentada, eu fico irritada. Teve uma época aí que os caras falaram, o pessoal irritado. falou das viaturas da Polícia Militar na época, e a comunidade ficava matando. E eu fui num debate, falei, eu quero uma viatura melhor para mim. E é isso que a senhora falou. Quando eu tenho um equipamento bom, eu vou prestar um excelente serviço para a comunidade. Mas, de novo, mais de 7. Tem que mudar essa mudança. Tem que mudar. Olha, eu vou ler um aqui. equipamento bom e também parcerias. Parcerias. Que Ó, sejam efetivas, A que comunidade é tenham essa. cooperação, né? Ó, você está falando a questão. Só para pegar esse gancho aqui, doutora, que isso para mim é importantíssimo.
Por isso que eu falo, quando o gestor de segurança pública, principalmente nas reuniões do CONSEG, que a gente, pouco tempo, a gente nem conseguiu falar, e a presidente Flávia não está aqui, quando a comunidade vai para a reunião de CONSEG, gestor de segurança pública, agora é para você que está aí, gestor de segurança pública. Quando a comunidade vai para uma reunião de CONSEG, ela não quer se meter nas estratégias de policiamento, não. Elas querem se meter nos problemas de segurança pública. Ela não quer saber qual a arma que o policial vai portar, como é que é a farda do policial, como é que é a cor da viatura. Mas ela quer, cumprindo o artigo 144 da Constituição, se meter nos problemas de segurança pública que está afligindo a ela. Não é nas estratégias de policiamento, não. Desculpa, doutor. Assim, eu acho interessante que a gente está falando de segurança, e nessa palestra da Luciana Asper, uma promotora, que ela também falou isso, porque ela queria deixar a promotoria. Que ela falou assim que o sonho dela era trazer a justiça, e ela não estava trazendo. Aí ela falou assim que um dia falou assim, não, você vai levantar e você vai lutar. Então, foi quando o trabalho dela namorar com a educação. Aí ela colocou assim, não, tem 2 slides que eu vou falar aqui, que é interessante para você, para nós aqui todos, tá? Sim. Ela fala assim, o que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que completou 75 anos? Fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. É o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana, que devem ser protegidos pelo império da lei e devem receber dos tribunais competentes remédios efetivos para os atos que violem seus direitos fundamentais. Que a gente está falando aqui de direito fundamental. Então, o policial aqui, aí são dotados de razão e consciência, devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Aí ela falou assim, o que a sociedade tem que ver? E nós todos, tá? Que nós temos primeiro que livrar nós mesmos e os outros das nossas maldades. Aí ela colocou aqui, sabotagem, egoísmo, desprezo, desrespeito, feridas, grosseria, ingratidão. Então, quantas pessoas não são grossas, né? Com o policial, com o médico, enfermeiro, né? Desonestidade, prepotência, exploração, indiferença, tudo que você está falando aqui. Exato. Frieza, usurpação, desonestidade, preconceito, arrogância, ofensas, medos, falta de compromisso e insegurança. Ela falou assim, a ordem jurídica, o regime democrático, direitos e deveres fundamentais, contratos e compromissos, se a gente cumprir, não desvie dinheiro, não roube, não use, não trafique, não drogue, não mate, não ofenda, não coloque o dedo na tomada, não descumpra o seu horário de trabalho, deveriam ser o lugar de segurança, proteção, freios para nos guardar, nos proteger. Então, você está vendo que e é isso. Porque, ela falando aqui enquanto Ministério Público, Tribunal, aqui você falando enquanto segurança. Então, a gente não pode desistir. Não vamos, não. Né? Então, assim, a gente tem que realmente discutir. Porque, e a sociedade civil tem que saber. Né? E a comunidade segura está aqui justamente para isso. Comunidade, que a comunidade segura, isso aqui que é informação. Sim. Saber as informações. A gente está na capital federal, num quadrado que é uma capital administrativa, então é federal. Então, a gente discute várias leis ao mesmo tempo, de competência, não do município, estado e federal. Então, tudo é assim. Polícia Militar, aí antes era federal, agora é registral, tribunal, era federal, você entendeu? Tudo assim. E aí, todo mundo vai, né? Então, assim, a gente tem tudo aqui, nós temos tudo aqui. Vocês lidam com embaixadas, vocês lidam de pessoas de todos os mundos, de todos os jeitos, todas as culturas. E precisamos capacitar. Sim, é isso. Porque aí tem os refugiados. Olha, eu escutei sábado algo que vocês têm que pensar, tá? Enquanto comunidade segura, que eu achei interessante. Uma brasileira que sempre morou na Alemanha, tá? E ela falou assim, e chorando, assim, ela mulher com doutorado. Ela falando assim, doutora, eu falei, como é que tá a Alemanha, né? Achando assim, como é que é, né? Mas que lá é primeiro mundo, né? Ela falou assim, nós abrimos as nossas fronteiras para o mundo árabe. Que a gente, né? Então, abrimos tal. Só que agora eles estão em muito maior número que a gente, porque a gente tem 1 filho, eles têm 9. Agora eles estão querendo impor a própria cultura. Lá na Alemanha? Então, assim, vamos pensar na Alemanha. Então, assim, a gente também vai ter que discutir isso. Vocês estão na nossa terra, mas respeite a gente. Sim. Nós somos um Estado democrático de direito. Nossas mulheres, nossas crianças não são o que vocês pensam lá na sua terra. Você entendeu? Porque eu lembrei, quando ela falou isso, eu falei assim, engraçado, quando eu fazia Thomas Jefferson, eu tinha 12 anos e tinha 2 filhos de embaixadores. Aí eu estava de bermuda grande. Aí eles falaram assim, você é do outro lado, vocês duas aí são isso. Eu olhei para cá, como é que é? Eu fui lá na pessoa do Recife de Bratomas, falei, como é que pode?
Poxa, eu estudo, tal, 12 anos. Mas por quê? Ele era filho lá de embaixador dos mundos árabes, xingando. Eu falei assim, aí eu lembrei disso, eu tinha 12 anos. Ele falou, não, vocês ficam usando short, é isso. Nem tinha noção do que era também, né? Então, assim, nós estamos com nossas fronteiras abertas. Exato. Então, a gente vai ter que proteger os nossos e também falar assim, ó, nós somos, sim, solidários, fraternos, amorosos, só que a gente quer respeito. Entrou nisso, respeito, integridade. Exato. E aí vai ter que ter essa ação de equilíbrio. Pensar Quer nisso, dizer, viu, Ana? ação de equilíbrio. Então, eu vou ter que também compreender a cultura do outro, E isso, que empatia. está chegando, porque é uma situação bem interessante. Nos assuntos de saúde mental, quando nós vamos atender alguém aqui do Brasil, né, ou se vai atender alguém de fora, você tem que compreender o que é, qual a cultura ela está inserida. Ela que trouxe esse espectro, ampliou, né, mais o espectro mas é interessante para a gente. Exatamente, sim, para a gente pensar, aprofundar e refletir. Aprofundar. Mas também existe essa questão que a gente está aqui lidando, claro, com a cultura do Brasil. A gente está ainda com dificuldade de trabalhar a própria cultura a cultura que a gente inseriu aqui, que já é dissecada por conta dos estados. Cada uma tem uma influência, já é difícil, não é o mesmo padrão. Não é o mesmo padrão. Imagine quando a gente tiver esses desafios. Doutor, são desafios. Eu olhei assim, eu tô rindo aqui. Eu falei, meu Deus, tem esse desafio também. Eu tô rindo aqui porque a minha mente, ela vai embora, vai né? embora. Eu sei, E quando a senhora fala em cultura, é isso que a gente prega no curso de polícia comunitária. Show. O policial ele tem que estar envolvido, se sente parte daquela comunidade. Eu sempre falei que a presidente Flávia não está aqui, mas como a senhora falou, a gestora ali no CODESE e na FEConseg, nós estamos buscando isso há muito tempo, de qualificar o presidente do CONSEG para ele trazer não mais os problemas, porque antigamente, 10 anos para trás, 20 anos para trás, você ia na reunião do CONSEG, o presidente estava preocupado com a farda do policial, se o policial estava usando a boina direito. Hoje não. Hoje o presidente, pelo menos esse foi qualificado, eles levam os problemas, mas eles levam possíveis soluções. Só que aí nós tivemos outro problema. O gestor de segurança pública ficou doido. Eu atendo ela, mas se eu atender ela, eu não vou estar falando para todo mundo que eu sou incapaz. Uma paridade aí de competências. Sabe, a senhora entende isso? Então, assim, quando a senhora fala isso, até na guerra, né? Controle o território, sim, que você vai... controle as pessoas, você vai controlar o território. Controlar, sim, entre aspas, né? Domínio territorial. Mas eu escutei isso, eu falei, gente... não, porque aí eu falei, não, é verdade, né? Que a cultura é outra. Pode falar, viu, André? Então, vamos mais ainda. Mas excelente, parabéns a vocês, viu? Parabéns. Então, de parabéns, sim, por esse estamos espaço. à disposição, viu? Então, de parabéns às senhoras, conhecimento vasto, muita experiência nessa área. Mas nós trouxemos aqui uma problemática, aí agora eu quero perguntar individualmente, começando aqui. Na sua opinião, qual a possível solução para o agente de segurança pública adoecido? Olha, a possível solução para um agente de segurança pública adoecido é o mesmo para um cidadão adoecido. Ele precisa de trato, ele precisa ter uma política estruturada para que também o beneficie, né? Então, se as questões elas não são, digamos assim, favoráveis, é claro que o ambiente corporativo vai beneficiar de uma forma ou de outra, contemplando, né, essa questão. E como a gente já falou aqui, às vezes são soluções simples. Às vezes, a gente pode implantar um atendimento individual, de maneira que o próprio, analisando, né, ele possa, sem se deslocar, né, ter um acesso, ter um atendimento, porque, assim, com base na ótica assim, de Freud, né, a fala cura. Então, se você importa as suas angústias, só o fato de estar falando ali vai minimizar mais as questões. Às vezes a gente verifica que tem alguém muito tumultuado psicologicamente e, no decorrer, a gente percebe uma evolução. Claro que tem questões que não são só de uma terapia,
elas devem vir acompanhadas de um tratamento psiquiátrico. Né? E aí vale o meu recado, o nosso recado, para quê? As pessoas que fazem tratamento de terapia, às vezes abandonam seus remédios. Sim, não pode. E não pode. Por quê? Porque o remédio ele tem uma função. O remédio tem a função de trabalhar o cérebro. O funcionamento do cérebro. Ele bloqueia algumas partes, justamente para o cérebro trabalhar com o mínimo esforço. E ali, o ser humano vai ter mais capacidade de gerenciar suas emoções, porque vai ter uma quantidade de serotonina mais razoável para lidar com o dia a dia. E ali ele está trabalhando o cérebro, mas, em compensação, a terapia vai trabalhar o eixo emocional dele. Então, onde que estão as causas para aquela situação se desencadear? Entende? Não é só trabalhar os efeitos. Então eu só vou tomar, ou então assim, só vou tomar os remédios e não vou para a terapia. Não vai funcionar. Por quê? Porque a gente entra naquele ciclo, aquela rota, e para que a gente saia dessa rota de repetição, que o cérebro aprenda outros caminhos, o remédio funciona. Ele vai ajudar ali. Então precisa um trabalho associado com o psiquiatra. O psicólogo não tem condição. Outra questão o psicólogo não passa os remédios, não acompanha. O psiquiatra, sim. Então, cada um dentro do seu papel faz em parceria. É fundamental, né? E o papel dos dois é fundamental. E aí, outras questões também que a gente acha interessante, como prevenção, e aí já não é como combate, é uma roda de conversa. Roda de conversa é fluida. Ela própria se sustenta. E uma escutativa, né? Diga-se de passagem. A roda de conversa não é nem necessário, assim, a própria roda se sustenta. Não é nem necessário tantas habilidades. Uma pessoa com um pouco mais de gerência e especializada na roda de conversa pode até gerir ali o ambiente e já tratar, fazer como prevenção, né? E a outra questão também, que assim fica a nível individual, que assim eu sugiro, é muito interessante a gente praticar meditação. Praticar um exercício físico e alimentação. Cuidar porque de si. Dia desse, a gente fez uma série de lives referente à saúde mental feminina. E nessas lives, a gente trouxe alguns profissionais, dentre eles o nutricionista. Foi tão bom, né? Foi muito interessante. E por quê? Porque a nutrição importa. Então, se o policial está na sua função e ele não pode parar para fazer um almoço qualificado, como que ele vai se sustentar? Sim. Né? Porque aqueles nutrientes são necessários para que o cérebro dele funcione bem, né? E assim, observar como é Tá que vendo que segurança pública não é só polícia na rua? Sim. Ele é um ser humano antes de tudo, né? Então é esse olhar. Claro que a gente, enquanto sociedade, cobra essa atuação. Mas eu acho que vai passar por esse trabalho também, não só da polícia, entrar com essa prevenção, trabalho de prevenção e de cuidado, como também essa consciência da sociedade, né? De perceber que ali é um agente auxiliador e não um contraponto. Entendi. Doutora. Foi satisfatório? Show! Excelente. Show. Agora, a pergunta para ela é mais capciosa. Opa! Doutora, Ainda bem que foi para você. a senhora acha que as instituições, sabendo disso, são omissas com seus próprios integrantes? Se sabem, são. E agora todos nós seremos se a gente não lutar. Eu, enquanto CODES, eu, enquanto Riquez. Mas sabe por quê? Somos. Sim, porque sabem. Sabem. Tem dados estatísticos, né? Assim, sabem. Assim, a gente tem que ter. E aí a gente pode trabalhar. E aí o que a Ana falou, o que eu penso que a gente pode urgir nessa questão da urgência então, nós, enquanto nossos pares, gente, se a nossa polícia, a Secretaria de Segurança Pública não tem um efetivo de saúde mental, como lugar nenhum tem, tá? Que eu vou falar isso para você, que a gente trabalha isso. Se pegar meu telefone aqui, toda hora alguém com suicídio, eu mando para 100. Aí no geral eu peço para minha mãe, misericórdia, atende, que isso é boa demais. Então, assim, Então, assim, acho que todos nós, então, eu em nome da RIEX, o CODES, você em nome da OAB e tal, falar cura, gente. E saúde mental não é brincadeira. Quem cuida da mente, cuida da vida. Então, nós estamos no momento que o caos, a epidemia é a saúde mental. Então, precisamos pedir ajuda.
O que é pedir ajuda? Olha, eu vi seu programa. Aquela senhora falou que tem saúde mental online. Você pode me falar? Onde Que é voluntário? Exatamente. Você pode me falar onde que é? Indica um Eu voluntário. preciso me cuidar. Falou. Você entende? Então, assim, olha, pede lá pra ele, eu preciso de um psiquiatra, que eu vou morrer. Aí você, eu trabalho de rede, Fabiola. Eu tô com uma pessoa aqui, que é, a gente trabalha assim, é o dia inteiro. E aí eu quero falar que é muito bom o trabalho de rede, que os psicólogos que trabalham voluntariamente, lógico que tem os dias, mas a gente é um trabalho de 5, 7 anos que eles não deixam, né, os seus pacientes. E assim, aí eu falo, enquanto presidente, que se eu colocar aqui os áudios que eu escuto, eu fico de joelhos. Então, assim, vou em Planaltina fazer uma palestra, aí uma senhora chega para mim e fala assim, minha filha suicidou e minha neta tentou semana passada. Aí você vai e fala, pode chorar. Chora, está chorando. E agora, eu não posso te ajudar enquanto advogada, mas eu vou agora conseguir o psicólogo para você. Consegui. Gente, essa família está restaurada. A Ana, e era tão urgente que eu liguei para minha mãe, você vai atender. Ana, vocês vão atender. Eu não quero saber. E salvamos 2 vidas. Amém. Você entende? Então, assim, Isso acontece aí eu vou muito. falar aqui para a comunidade que tá ruim, liga! E essa Fabíola, essa Ana, nós iremos em rede ajudar. A Flávia, vocês. Porque vocês aqui, agora, para mim, a função social de vocês é muito importante e de muita responsabilidade. Amém, obrigado. Então, assim, olha, temos trabalho voluntário. Gente, a UNB também tem as faculdades, tem saúde mental, tem como. Então, assim, é procurar. Isso que eu ia pontuar. Procurar ajuda. Existem porque trabalhos dói, gente, as dores voluntários. da alma. A pessoa não tira a vida porque quer morrer. Isso. Ela tira a vida porque ela quer sair daquela dor que ela não consegue Se livrar da dor. se livrar da dor. Então, assim, e aí, para mim, um grande número. Se a gente consegue intervir um paciente desse, 97% a gente salva uma vida. Olha que maravilha. Tá? né, Então, assim, doutora? isso. Então, vamos trabalhar em rede. E aí, eu vou falar aqui em nome do CODES, vai ser uma pauta minha. E assim, é interessante falar o seguinte. A gente falou aqui da psicanálise, tá? Mas existem outras Sim, escolas, né? psicologia, A psicanálise, para a pessoa ser psicanalista, ela não precisa ser necessariamente um psicólogo, porque é uma escola que permite outras formações, né? Digamos, você pode ser, se você for formado, você pode fazer um curso de psicanálise e ter essa formação. A psicologia, ela tem outras escolas. Então, necessariamente, eu não me adapto a esse estilo, eu não quero ir para lá ficar falando, mas eu quero fazer a terapia, mas, digamos, eu quero, então, eu me afino com outra escola que desenvolva mais a expressão. Então, vai para uma escola de Moreno, por exemplo, que faz mais um teatral, entende? Então, assim, existe escolas para todo tipo de perfil. Eu quero uma escola que seja mais humanista, que tenha um olhar mais humanista. Vai para um atendimento de um psicólogo que seja humanista. Vai para um que tenha um olhar gestalt. Mas Enfim. na urgência, eu vou ser objetiva, mas Não, eu urgência, estou dizendo na assim, urgência, quando a existe gente preconceitos tem, com não, relação... sim, mas na eu acho que urgência, a gente vai para igual, análise. assim, quando eu estou urgente, quando eu sei que eu posso perder, eu ponho para minha mãe. Minha mãe, que é ela psicanalista. não, minha mãe é psicóloga, psicodramatista, terapia de família, terapia de casal. Então eu falei, mãe, é para você. Que se eu perder, eu perco a família inteira. Ai, meu Deus, eu falei, mãe... só se for aqui no Lago Norte. Vai ser no Lago Norte. A pessoa vai no Lago Norte, vai onde você quiser. Mas por quê? Porque aí eu sei que ela vai ter toda essa visão para não perder. Entendeu? Então, assim, eu acredito que tem os anjos na vida. Então, todos temos anjos. Então, assim, a gente não pode errar. Se bater a sua porta, poxa, aquela Fabiola falou, então eu vou ter que falar com ela. Que senão eu vou perder um amigo aqui. Você entendeu? Então, assim, se bateu a sua porta... Talvez o paciente seja eu. Pessoal, não, mas sim. Não, e aí Mas- você mas- falou mas é algo que é verdade. interessante. Por quê? Mas é verdade. Porque é verdade você falou, isso. foi bem interessante sua fala, porque às vezes aquele que está passando por Não por um mostra. problema, assim, principalmente ideações suicidas, não demonstra. Não demonstra. Ele está no nosso meio, sim. Entende? E muitas vezes existe uma fase que precede de euforia. Então você está olhando aquela pessoa que está publicando demais, está muito alegre. Nossa, ele estava tão bem, mas de repente tirou sua vida. E o que faz a gente perceber? São as falas, a condução do dia a dia, né? Aquela tristeza excessiva. Não é uma tristeza natural, advinda de As falas pensamentos. diferentes,
que existem pensamentos Tá negativos. sempre sozinho. Mas aquele isolamento. O não dito, né? Um excessivo O não isolamento, não quer se relacionar com as pessoas. E, enfim, o ciclo reduzido de relacionamento. E tem outras questões, dores de cabeça crônica. Se alguém porta 2 ou mais de alguns sintomas desses, tem que procurar Pode, ajuda. levanta. E Sabe, assim, tem essa que procurar escutativa, e ajuda. acredito que o Consegue Falta também. de memória, É. aquela falha de memória. Hein, Ana, eu constante. acho que o Fê consegue também, esses conceitos são importantes o quê? Capacitar pessoas, porque eu falo assim, todo mundo fica doido na RIEX, que eu sinto, gente. A pessoa falou comigo direito, eu falo, você tá bem? Bem assim, você tá bem? E eu sou direta. Diretor pode ser juiz, delegado. Eu falo assim, você tá bem, amigo? Não sei o quê e tal. Aí, por quê? Porque eu não dito. É uma palavra que eu pesco na hora. Então, assim, Porque você também tem a um gente ouvido mais capacitar, apurado, né? capacitar pessoas do Consegue para esse Sim. primeiro. Gente, porque eu sinto na hora. O cliente meu chega no direito de família e fala assim: você não está precisando agora de mim, não. Você vai me fazer um favor. Você vai gostar de mim nisso. Você vai procurar agora ajuda. Eu estou aqui. Conta comigo. Eu sou sua guardiã, mas eu preciso que você se cuide. É isso. Tá? Pessoal, Excelente, E, gente. e tem que contar com a família, Não, tá? família é tudo. Família, ajuda dos amigos, também ao redor. Amigos. Importantíssimo Aí, esse quem abandonou, apoio. né? Tá vendo aí, né, galera? A gente já tá se encaminhando pro final. Sabe que esse assunto vai dar 3, 4, 5, 50 programas. Inclusive, já fica o convite para Sem dúvida. retornar. Obrigada. Ah, Tá? muito obrigada, viu? Bom, pode deixar. Eu já quero agradecer Foi um prazer. Mas as é uma honra, doutoras. gente, porque é um Uma trabalho honra, muito sim. bacana. dizer que o Comunidade Segura está aberta, está aberto para vocês. Já passar aqui para vocês fazerem as considerações finais. E como o André já convidou, vocês voltarem aqui outras vezes com outros assuntos também. Que são Porque muitos, segurança né? pública não é só a saúde mental do profissional, né? Doutora Fabíola, doutora Ana. Então aí eu vou passar para a doutora Fabíola aqui para fazer as considerações finais. Já agradecer ao presidente Flávio, agradecer lá o Codesa. Dia 4 que a senhora falou, 4 que é o... de julho, lá na OAB de Águas Claras, vai ter esse evento relacionado à justiça restaurativa. Se houver mudanças, vocês procurem lá na página, Tá certo. que está lá, mediação.aguasclaras, Tá OABDF. Tá bom. Doutora Gente, eu Fabíola. quero agradecer aqui vocês, a Flávia, que a Flávia é uma parceiraça da Cultura da Paz. Então, assim, a gente faz vários trabalhos juntos, como tráfico de pessoas, também é algo que a gente pode decidir trabalhar. Aqui nós temos a rota, né, da tráfico de pessoas, do DF. Então, assim, agradecer. E engraçado que eu cheguei em casa correndo e falei, meu filho, corre, que eu tenho uma reunião. Ele falou, reunião de trabalho? Eu falei assim, é mais importante, eu consigo chegar nas pessoas. Eu falei, é o trabalho mais importante que eu tenho, filho. Aí ele ficou assim, olhando, que é a questão da saúde mental. Porque a minha mãe é advogando, né? Então, assim... Aí ele, tá. Então, assim, quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho. É um trabalho esse. É um moído. Eu falo que é um moído, gente. É a gente falar e falar. Mas estão escutando. Viu? Parabéns, assim. E falar para a comunidade que todos nós queremos uma comunidade segura. Eu falo que... Eu sempre falo... Eu sou brasiliense, né? E aí eu falo que eu quero o DF que queremos em 2040 para todos nós, e para os meus filhos também. E que os meus filhos não vão ser felizes, nem eu, se tiver alguém machucado, sem comer, sem dormir, à deriva. Todos estamos à deriva. Se tiver um à deriva, todos estamos. Então, assim, a gente luta mesmo por esse DF que queremos. E pode bater a nossa porta. Viu? Muito obrigada. Obrigado, doutora Fabíola. Eu queria dizer que foi um prazer estar aqui. E falar que a gente está aqui não com o intuito de trazer um olhar contrário, Não, né? O que está sim. sendo Não, se realizado jamais. Para as Mas soluções, com a né, ideia, né, de movimentar soluções, exatamente. é. Inclusive nos propondo, né? Contribuir no que for preciso com nossas ações aqui voluntárias. E dizer que a dor do outro, enquanto ela não me comove, o problema está em mim. É isso. Entende? Então é essa É isso a aí. ideia. Mas é Que frase interessante. a dor do outro. Então, enquanto existir pessoas que não tenham essa empatia, esse olhar, a gente tem que cuidar. Cuidar dessa sociedade doente. Não é nem o que está à margem, é aquele que não está sabendo lidar com aquele Isso. problema. É isso. Meu que nós amigo temos que André. falar. Obrigada, gente. Eu quero agradecer. Eu acho que hoje foi um dos dias mais interessantes, né? O assunto foi
pode ver que a gente permeou por Vários, como saímos das sempre. fronteiras dos territórios nacionais e pegamos. Então foi muito bacana. E chega pra gente, né? Bate e volta. Chega, porque lá também tem ser Ela humano. também tem como ser aqui. humano com a gente. Sim, claro. Então, É humano, né? A dor do humano, né? Então eu quero agradecer e eu acho que o mais rápido possível que vocês puderem voltar para a Sim. gente falar sobre isso, sobre até o impacto que esse tipo de violência causa na parte mais frágil, que é o quê? A criança. A criança. Então eu acho que a gente tem que Isso, tirar um programa Sim, para falar vamos sobre no isso. próximo. gente, Vamos botar na essa é uma pauta. bandeira nossa. Importantíssimo. Vamos sim. Exatamente. Muito Então, importante. Muito obrigado. Doutor Kleber, fazer alguma consideração aí? Então, pessoal, brigadão, curte, compartilha, usa as palavras da doutora Fabíola aí. Se necessitar, pode contar aqui. Bate a sua Né? porta. Tá aqui, você tem o telefone do André, tem o meu, tem o e-mail do Comunidade Segura, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez vocês por mais o Comunidade Segura. Segurança pública se faz na prevenção, tá bom? Até mais, gente. Obrigado. Excelente.